Hoje a inteligência artificial ela vem e ela consegue nivelar um pouco esse prumo para cima. Então um cara hoje pequeno ele consegue machucar grandes utilizando inteligência artificial. Eu montei uma infraestrutura para virtual sabendo que eu tinha que ter um espaço físico, né? E aí nós fomos de 0 para 192 empresas até 432 empresas. Cara, meu propósito às vezes nem é fintech, nem empresário, nem nada. Meu propósito principal é conseguir justamente deixar essa balança justa e eu conseguir trabalhar de uma forma onde eu consiga deixar o empresário na balança justa. Então ele não faz... Inclusive a gente tem um produto hoje que fica em cima do módulo de PLD, que a gente chama, né, que é o lavagem de dinheiro, mas a gente ampliou ele justamente para entender em qual fase aquele cara tá. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fintech Makers Podcast. O podcast que a gente conta a história das pessoas, os bastidores, as curiosidades de quem está por trás do ecossistema de fintech e meios de pagamento no Brasil. Eu sou o Fernando Castro, apresentador desse programa, e hoje o nosso convidado é um convidado muito especial, Felipe Martins, que é CTO, formado em tecnologia, começou a trabalhar aos 13 anos, fundou sua primeira software house em 2008, apaixonado por Fórmula 1, né? Tem uma curiosidade legal, que é fã do Ayrton Senna e Max Verstappen. Ele é um empreendedor de vários setores diferentes, tem bastante curiosidade, casado, pai de um casal, é de Santos, mas mora em Sorocaba, autor de livro de inteligência artificial e empreendedorismo, assim, ele está conectado no ecossistema como um todo, ele vai trazer muita coisa para a gente de empreendedorismo, tecnologia, inteligência artificial, mas acho que o principal aqui é contar as curiosidades, os bastidores, tem história bacana para a gente aqui. Felipe, seja muito bem-vindo. Esqueci de alguma coisa? Nada, obrigado. Vamos bater um papinho aí, vamos ver o que eu posso agregar aqui. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir cada vez mais aí dentro do podcast. Parabéns, cara. Isso aqui é uma estrutura muito boa. Boa, cara. Obrigado por você estar aqui hoje. A gente está gravando no meio de um feriado longo em São Paulo. Obrigado, Isa, por você estar aqui com a gente fazendo. O pessoal aqui do estúdio abriu as portas para a gente. Tanto você quanto eu vamos viajar nos próximos dias aqui. Então a gente conseguiu essa agenda aqui, foi muito bacana. Felipe, antes da gente começar, eu queria 2 recados aqui dar para o pessoal. Primeiro para que você que está ouvindo, que veio da rede do Felipe, esse episódio está no podcast pela primeira vez, o Fintech Makers nasceu justamente para contar o máximo de histórias possíveis das pessoas que estão por trás do ecossistema de fintech, não só empreendendo, não só ali como executivo, mas está de alguma forma conectado, ligado. A gente tem mais de 2.000 fintechs no Brasil. E a gente ou está sempre contando os podcasts, né, o ecossistema como um todo, ou está sempre contando uma história técnica, ou seja, ou de inovação, ou de superação, tal, ou está ligado sempre aos mesmos. Porque quando eu tive uma fintech relevante há 15 anos, 20 anos atrás, eu vi que as histórias eram sempre contadas mesmo. E eu olhava a história do meu sócio, a história do meu concorrente, do meu competidor ali do lado, e ela nunca era contada. Então eu falei, cara, por que eu não crio um podcast para as pessoas? Então o Fintech Maker nasce para dar pluralidade, né? Para a gente contar histórias, contar os bastidores, curiosidade, e não só o technique ali da coisa. Então, você que está ouvindo a gente pela primeira vez, segue o nosso feed, compartilha com alguém, comenta com a gente o que você achou legal, que a gente constrói muito esse ecossistema em cima de feedback. Eu tenho ouvido muita história de jovens empreendedores, jovens executivos que estão começando e olhando e aprendendo. Então, isso aqui, infelizmente, há 20 anos atrás não tinha isso quando eu comecei a trabalhar nesse setor. Então, tenho escutado muita gente que está aprendendo. E hoje, para você que é de tecnologia, você que é de inteligência artificial, vai ouvir a história de um cara fera que empreendeu aqui e tem outros caras feras para você seguir. Então, esse podcast nasceu para compartilhar histórias, bastidores, curiosidades, fracassos também, como a gente superou o fracasso ali e chegou até aqui. E outra história, e outro recado que eu tenho é sobre a Outlive. A Outlive é um daily health, né, aquele suplemento que você toma todo dia. Eu, como ultramaratonista, o Felipe também, como futuro maratonista, comentou comigo ali que tem vontade de correr uma maratona um dia. Eu acho que a maratona mudou minha vida, então eu recomendo. A gente, além de ser atleta, a gente tem uma vida de pai, vida de estudante, rotina muito intensa, né? E acaba perdendo foco, acaba ficando doente.
E aí eu tenho uma história particular que depois que eu comecei a tomar a Ultilive, eu fiquei menos fadigado e não fiquei mais doente, aquela gripe que você sempre pega num ciclo intenso, de uma virada de um produto intenso. Então, o Ultilive deixou um vídeo bacana pra gente. A gente vai passar agora aqui para você entender mais ou menos como é que funciona. Um bate-papo rápido ali entre eu e o Ferpa. E depois desse bate-papo a gente volta para o episódio. Bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Ultilive, por apoiar a gente e patrocinar a gente. Fala, pessoal, tudo bem? Mais um parceiro do Fintech Makers Podcast. E hoje eu trouxe um dos fundadores e idealizadores da ideia, que é o Felipe, para explicar pra gente um produto. Felipe, a Ultilive é uma parceira do Fintech Makers. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que é, como é que funciona. Eu que sou mais de 2 anos usando aí, explica pra gente. Vou contar para vocês primeiro quem é a Ultilive, né? A marca nasceu com um propósito pensado em longevidade. Como a gente cria produtos e leva a longevidade para as pessoas, ligada no viver mais e melhor. Então, pensando na saúde e no bem-estar das pessoas, a gente iniciamos aí com o Daily Health, que é o nosso principal produto, né? Ele é um composto de vitaminas, minerais, antioxidantes, aminoácidos, colágeno, coenzima Q10, superfoods. Então, ele é um all-in-one. A gente trouxe praticidade, né? Uma variedade de vitaminas e minerais, diversos nutrientes para suplementar essa vida corrida, essa vida com uma alimentação que não tá, né, comer fora. Que a gente sofre bastante, Exato. Food truck num dia, Essas happy coisas. hour, deixa de jantar, almoçar. Então é isso que a gente buscou, né? Como que eu consigo nutrir as pessoas com essa vida corrida? Então, respondendo a tua pergunta, ela é feito para todo mundo. Todo ciclo de maratona que eu treinava, eu ficava doente. Depois que eu comecei a tomar, eu tenho sentido, por mais que o ciclo seja exigente, eu acabei de fazer Conrads, que é uma maratona de 80 quilômetros, e não fiquei doente durante o ciclo, melhora meu processo de recuperação, me sinto menos fadigado e com as ideias fluem melhor, né? Porque assim, você está suprindo aquela base de nutrientes diários e essenciais para o nosso corpo. Exatamente. Bom, de volta para o episódio. Felipe, quem é você fora do LinkedIn? Quem é, cara, santista que mora em Sorocaba, tecnologia, começou cedo. Vamos falar do começo. Assim, a gente começa da base para entender a formação, que às vezes a maioria das vezes conta muito o sucesso que você tem, vem de uma boa formação, vem de uma exposição, um desafio, você começou a trabalhar, já dando spoiler aqui, eu quero que você reforce isso, mas pode voltar até antes, cedo. E hoje trabalhar cedo não é muito bem-vindo por algumas pessoas, enfim. Quem é o Felipe fora do LinkedIn, lá do começo? Cara, vamos lá. O Felipe fora do LinkedIn é um cara que veio do interior. Meus pais, nasci em Santos, mas meus pais foram empreender no interior. Né? Meu pai trabalhava numa grande indústria. E dessa grande indústria ele foi fazer a primeira parte de empreendimento, parte de ele abriu uma loja de festas naquela época que não era nem tanto... foi a primeira loja de festas dentro do interior de Biúna, uma cidade hoje mais ou menos 70 mil habitantes. E, cara, foi tentar a vida ali, aprender tudo que ele já estava dentro de uma metrópole, adorava Santos, só que teve um problema de saúde, falou, não, vou empreender no interior e vou começar. E começou tudo ali, eu tinha 8 para 9 anos. E desses 8 para 9, meu pai sempre gostou de tecnologia, é uma coisa que ele gostava muito de computador. Naquela época eu venho, né, eu sou de 88, então eu venho do Byte One, 386, naquele processador, naquela época que era de cerâmica, né, porque a cerâmica deixava com que o processador não esquentasse tanto. E meu pai colocou com 8 anos, ele me colocou com famosos cursinhos de informática, né? Então eu venho do Windows 95, 98 e assim foi, né? Tinha uma preocupação naquela época, né? Os computadores machucavam a gente, né? A gente, para desmontar o computador, Exatamente. Vira e mexe, cortava o dedo. Não ligava mais porque tinha muito pó dentro. E hoje em dia a gente perdeu um pouco disso. Acho que até bom, né? Porque a gente tem um negócio mais eficiente, mais complexo, mas tinha essa curiosidade porque você tinha que montar o seu computador e desmontar ele por algum motivo e ele acabar te machucando ali, porque aquelas peças de metais afiadas ali. Com certeza.
E aí, com os 13, hoje, né, sendo pai, eu entendo, né? Acho que uma das dificuldades do meu pai, imagina, cidade interior, começando então com 13 anos, ele falou assim, chegou na escola onde eu fazia curso, ele falou assim, cara, não tem nada que o meu filho consiga estar aqui nesse ambiente e tal. E, acabei ganhando uma oportunidade de trabalho. Naquela época, o salário mínimo era R$240. Né? E eu ganhava R$120. Era das 13 horas, né? Eu saía da escola ao meio-dia, meio-dia e 15, almoçava e começava o trabalho da 1 da tarde até às 18 horas, até às 6. E eu trabalhava com a área de hardware, fazia manutenção de computadores. E naquela época não tinha tanta facilidade para você comprar um hardware, né? Você tinha ali que ou montar um hardware ou você comprar numa grande marca, onde às vezes era 2, 3 vezes mais. Então comprar um hardware tinha muitas empresas que compravam peças e montavam hardware. Então eu montava mais ou menos 17, 18 computadores por semana. Era uma coisa onde eu aprendi da manutenção. E eu tive um cara que foi incrível, era um oriental chamado Henrique Henriquia, um cara difícil, assim, foi um primeiro chefe que eu tive, só que difícil no modo bom, assim, ele deixava com que eu fizesse as coisas e, aprendi muita coisa na raça. Então, eu tinha o Windows 95, 98 e o Office 2000, os 25 caracteres do serial number decorados. Como eu formatava e instalava os computadores todas as semanas, eu acabei decorando os serial numbers, porque era comum se perder, né? Então você tinha toda aquela lista de serial numbers e tal, e aí chegou uma hora que eu perdi 2, 3 folhas, e eu falei, cara, aí eu comecei a decorar aquilo lá. Comecei no hardware. Aí do hardware, aos 15, fui para programação, né? PHP 3.2, onde o e-commerce estava começando a hypar, o site estava começando a hypar. E aí também autodidata, nunca fiz um curso de programação no começo, né? Óbvio, né? Hoje sou formado em ciência da computação, mas nunca fiz um curso. E aí comecei a programar desde os 15, mais ou menos. Aí comecei a fazer uma certa renda e assim foi. Você é filho único? Eu sou casal hoje. Eu tenho uma irmã com 6 anos a menos. Então sou o filho mais velho dentro da família. E sua irmã também seguiu mesmo? Seguiu, ela trabalha comigo hoje. Ah, que legal. Hoje a empresa faz 18 anos de CNPJ esse ano, né? E ela trabalha na área, hoje ela atende toda a parte administrativa e financeira. Ela que é o CFO e ela que é a dona do cofre da empresa. Bacana. É difícil trabalhar. Demais. Meu irmão trabalhou num projeto que eu era sócio, que eu era dono também. E foi muito bom porque ele tinha uma relação de confiança ali no relacionamento e puxava muito o pé dele, assim, porque por mais que era da família e tudo mais, era numa região nova, eu falo, cara, você tem que ser o melhor vendedor ou tem que se esforçar mais para mostrar o exemplo dentro de casa. E a gente tinha bastante sucesso ali. E quando você tinha... Cara, você estava com de 13 a 15 anos ali, trabalhando, meio-dia saía da escola e almoçava e já ia para o trabalho. Você sentiu falta de ser um adolescente comum? Porque nessa época... Cara, senti um pouco, mas ao mesmo tempo o ônus e o bônus, né? Hoje, né, se fosse para analisar naquela época, foi como saiu os celulares, né? Que é o Nokia, aquele Nokia que dava para você jogar e tal. Assim, eu não tinha tanto tempo, mas na sala eu fui o primeiro cara a conseguir comprar um celular. Eu lembro, foi R$359 em 10 parcelas, sem juros. Comprei na empresa Cibelar ainda, nem sei se existe mais Cibelar. Mas... Então, assim... Esse era o bônus, né? Então eu conseguia adquirir coisas com o meu próprio ganho ali. Então isso desde cedo, querendo ou sem querer, meus pais eles conseguiram construir esse tipo de meritocracia. Né? Então eu acabei, depois que eu comecei a trabalhar, eu nunca mais pedi R$1 emprestado dos meus pais, nunca. Então sempre eu consegui me alavancar, fazer todos os meus trabalhos ali com o meu próprio ganho. Então foi um negócio muito bom. Tem o ônus, talvez ali eu não tive alguns momentos onde um adolescente teria. Mas, se for olhar de trás para frente, né, eu consegui muita coisa em função disso. Porque, como na vida, né, você tem que abrir mão de uma coisa para ter outra. Né? Eu acho que a escolha que você fez hoje te dá essa visão clara. Na hora, no momento ali de adolescente, de repente, se você não tivesse o teu pai pegando no teu pé, ali, a tua leitura seria outra, né? Mas... importante. E você conseguiu aprender muito com esse momento, né? Assim, principalmente com o teu chefe ali pegando no teu pé, fazendo você...
Mas muito provavelmente foi de você também, né? Tua iniciativa, da sua disponibilidade ali. E isso, até hoje, você demonstra que é um cara muito plugado, né? Assim, o que você além do celular que você comprou ali, né? Você já teve uma visão mais ampla de se conectar e falar, pô, vou surfar essa onda, já estou em primeiro, já estou largando na frente dessa galera. Cara, eu sempre tentava entender passadas de mercado, né? Então, eu digo até que, até brinco no livro e algumas palestras que eu dou, que assim, a inteligência artificial, para mim, ela está trazendo a terceira dobra de tecnologia, as grandes dobras, né? Então, para mim, a primeira dobra foi do site. Então, o cartão de visita para o site, eu achei que foi a primeira dobra de mudança de mercado, onde o cara que tinha um cartão, tinha um presencial, ele teve que ter um site. Se ele não tivesse um site, ele teoricamente não estava com a empresa integrada num ambiente onde todo mundo pesquisava por ele. A segunda dobra para mim foi o aperfeiçoamento do marketing digital, onde você coloca na mesma régua grandes indústrias com pequenas, mas dando a mesma ferramenta de divulgação. Então, foi ali uma coisa onde nivelou, né? Então, pô, eu sou ali um cara pequeno, mas eu consigo ter estratégias no marketing digital para machucar talvez um cara grande, coisa que eu não ia conseguir dentro do mercado tradicional, em outdoor, mídia física e tudo mais. Então, acho que a segunda dobra é essa. E para mim, a terceira dobra está sendo agora, que é a inteligência artificial, que ela está deixando nivelado a escala e a produtividade. Então, aqui é o que eu acredito, inclusive falo no livro, pequenas empresas conseguem pelo menos nivelar o profissionalismo com as grandes. Então, hoje, antigamente era muito difícil, né? Eu pelo menos sofri demais isso. Empresas com 2, 3, 4 funcionários não conseguirem ser competitivas com empresas com 200 funcionários. Hoje, a inteligência artificial ela vem e ela consegue nivelar um pouco esse prumo para cima. Então, um cara hoje pequeno, ele consegue machucar grandes utilizando inteligência artificial. Então, para mim, hoje a IA, assim como vê essas duas dobras para trás, para mim é a terceira grande dobra que vem aí. Eu vou te explorar muita coisa de IA contigo, porque eu concordo, acho que IA veio... existe IA além do ChatGPT ali para fazer Com texto certeza. E para fazer imagem, estratégia de negócio, Eu escuto muita coisa sobre IA e muita coisa de diversos pontos. A gente vai explorar um pouco disso daqui a pouco. E eu concordo, cara. Eu acho que a gente está num momento que não tivemos... Assim, eu escutei um cara muito dramático, ele falou assim, o impacto vai ser igual da eletricidade. Exato. Assim, a gente descobriu a eletricidade e gerou uma revolução industrial, máquina de lavar, geladeira, e um monte de coisa. Sim. A IA vai ter esse mesmo impacto na sociedade, vai mudar emprego, vai mudar setor. Não dá para planejar coisas mais de 6 meses, porque tudo muda o tempo inteiro. Exatamente. E eu fico olhando... Ainda a gente é muito preconceituoso, né? Assim, tem muita gente preconceituosa. Demais. Fala assim, eu fiz... mas com IA não dá para escalar, com IA não tem qualidade, só para IA, só para MVP. Cara, depende. Eu acho que está mudando isso tudo, né? Eu falo sobre isso, inclusive, até tomo um pouco de cuidado, né? Porque assim, de novo, né? Eu sou pai de 2 crianças, meu filho tem 3, vai fazer 4, e a minha filha vai fazer 6 anos aí, né? Faz daqui um mês. E o pessoal fala, pô, mas o pessoal vai ficar burro, né? O pessoal não vai conseguir estudar mais. Não é que ele vai conseguir estudar mais, na minha visão. A ótica do entender as coisas, ela vai mudar. Sim. Né? Então, a gente vem numa política de estudo onde a gente sempre testa muito resiliência. Né? Então, se você for parar a pensar, é improdutivo. Ela é árdua. Talvez assim, você tem que testar, ler, ganhar grande conhecimento. Ok, eu até concordo. Mas numa linha, se a gente for analisar de fora, ela é improdutiva. Você não consegue ser produtivo. E eu acho que a IA está vindo para mudar a forma com que você aprende as coisas. Não é ler 50 livros para você adquirir todo o contexto daqueles 50 livros. É você talvez sintetizar os 50 livros e ler quais são os melhores. Eu leio bastante, mas você com certeza lê também. Hoje, para mim, você consegue adquirir 10 a 15% de um livro bom.
às vezes, mesmo lendo no modo tradicional. Então, assim, você lendo já 50 livros no modo tradicional, você já vai absorver 10 a 15%. Isso se o livro ainda for bom. Pode correr o risco de, dentro desses 50 livros, tu ler um livro que é ruim. E aí você só perdeu tempo porque o livro é ruim, né? Mas ali você quer terminar. Então, com a IA, você consegue sintetizar isso e prover isso, ler os melhores. E usar sistêmicas melhores. Então, não é aquele cara que, fez com IA, tu tá sendo burro. Não, pelo contrário. Tu tá sendo extremamente performático e produtivo. Porque você vai realmente resolver o problema, ir atrás do que precisa ser feito. E eu até digo em qualidade de software, assim, sabe, assim, de desenvolvimento, que é uma área que eu tenho mexido. Mas o desenvolvedor desenvolve com mais qualidade do que a IA. Assim, eu estava conversando com uma pessoa que ele é de um CTO de uma grande corporação, ele falou, cara, sempre vai ser melhor com a IA. Ponto. Sem dúvida. Não tem um desenvolvedor no mundo que consiga desenvolver melhor que a IA. E ele falou, mas por que o software, então, quando o cara foi dar... que ele desenvolveu errado. Porque ele pediu para a IA fazer da forma errada. Ele não contextualizou certo, ele não criou da forma certa. E lá nessa empresa eles estavam falando que assim, os desenvolvedores não metem mais a mão no código. Eles têm um squad para testar, de IA para testar, um squad para desenvolver, um squad para experiência do usuário, e eles só demandam e a galera mete a mão. Mas depois a gente volta nesse tema aqui. Vamos falar, cara, você com 15 anos montando computador, fazendo isso, como é que foi? Você escolheu? Aí você gostou de tecnologia? Cara, aí me apaixonei. Falou, vou fazer faculdade disso. Ponto. Na verdade, sim, me apaixonei por tecnologia, por trabalho também, né? O lance meritocrático, ganhar o próprio dinheiro e aquilo ali me tocava cada vez mais. E sem querer eu fui entrando em todo esse foco em tecnologia. Dali, então, eu comecei faculdade. Da faculdade, eu sempre tive uma renda, né? Então, trabalhava na empresa, tinha outros clientes e tal. E fui chamado para trabalhar numa software house. Né? Então, eu fui dali de Biúna, no interior, eu fui para devidamente Sorocaba, né? Hoje é onde eu moro. E durante o trabalho, trabalhava lá e fazia faculdade. Era isso, trabalhava numa software house na linha de web, né? Então... E aí você já foi você já teve a cara, puta, essa é a minha profissão, já sou esse cara dessa profissão. Cara, sim, sempre já falei, é tecnologia. Né? Aí programação para mim foi amor à primeira vista. Isso é muito importante, né? Assim, eu converso com muita gente e aqui Fintech Makers, alguns empreendedores e executivos que têm 20 anos de jornada e tudo mais, assim... Com 30 anos, o pessoal não sabia o que queria ser. Assim, para você deve ter sido libertador, porque com 15, 16, 17 anos, eles já sabiam o que você quer ser quando crescer. Não, eu devo isso ao meu pai, né? Indiretamente. Ele chegou e falou, cara, tem alguma coisa para ele fazer? E veio aquela paixão. Pô, muito bom isso. Muito, muito bom. E aí você trabalhando em Sorocaba, software house? Cara, eu trabalhei em software house. Aí na software house eu atendia toda uma frente de internet. Eu sempre trabalhei muito pro foco para internet. Eu trabalhei em algumas linhas desktop, mas eu sempre acreditei que o futuro do software era a web. Era uma coisa onde não estava dentro de uma empresa. Era uma coisa sempre com escala. Tudo que eu tento trabalhar na empresa, a gente tenta trabalhar com escala. Escala e não ser tão dependente. Para mim, ter um servidor dentro da empresa é uma dependência da própria empresa, uma coisa que gera mais custo e mais. E eu trabalhei muito na área de internet. E aí tinha a frente internet. Essa empresa, a Software House, trabalhando em duas frentes. A frente desktop e a frente web. Então, eu toquei toda a parte web. Naquela época, de novo, né, sem curso, mas eu entrei como programador e me desempenhei em bom papel ali. Era considerado razoável para dentro da empresa. E na minha época, acho que comecei meus primeiros trabalhos de tecnologia um pouco antes, mas era muito difícil ainda fazer curso, né? Principalmente curso específico. Né? Eu trabalhei com um sistema em Informix, em telecom, não tinha curso, era muito manual, impresso, era muito... Você tinha que ter um pouco de... perguntar para o pessoal como é que fazia e ser um pouco autodidata ali. Ou então esperar um curso aparecer, alguma coisa aparecer para você poder fazer, né? Muito, cara, muito. E tudo estava começando, né? Não tinha essas facilidades todas. Então, assim, você tinha que estudar. Para estudar programação, você tinha que estudar um pouco de servidor, porque você ia ter que pegar teu código e jogar dentro do servidor, você precisava entender como as coisas funcionavam. Para você ter um servidor, você tinha que estudar Linux, porque geralmente você não tinha essas coisas no Windows. Então, assim, você tinha que estudar muitas coisas para conseguir, às vezes, gerar um resultado.
Então, que é bom, foi bom, porque te dá um background de outras coisas, né? Você não fica só, por mais que seja bom, mas você não fica só focado em programação. Então, para mim, foi muito bom nessa parte. E aí você aprendia como as coisas funcionavam também. Exatamente. Eu tive uma resistência muito grande quando eu fiz faculdade, assim, cara, aprender cabo de rede coaxial. Nossa, eu fiz muito disso. Par trançado, coaxial. Eu olhava, e eu já trabalhava na época, eu virava para o professor, ainda não existe mais coaxial no mercado, assim, já está com cabo par trançado. Ele falou, mas tem que aprender. Eu falei, cara, não precisa. E o pessoal não tinha experiência, assim, não trabalhava como eu trabalhava, eu e alguns amigos. E eu ficava vendo isso, mas a gente está aprendendo a gente vai aprender 6 meses aqui de segurança de rede para cabo coaxial, e lá no mercado não tem mais. E a gente trabalhar num data center, numa faculdade de tecnologia, a gente podia desmontar tudo, mas e lá já não tinha mais par coaxial, então isso me incomodava muito. Mas, em compensação, ter aprendido como as coisas funcionaram lá atrás e entender o porquê daquela estrutura era muito, muito bom para mim. Cara, e qual foi, né, olhando para você nesse primeiro software house, qual foi o primeiro grande dificuldade que você teve, desafio, assim, que você não imaginava ter e teve? Sei lá, alguma curiosidade, bastidor? Cara, assim, não digo o desafio, mas assim, um pouco do porquê me fez ter a empresa, sabe? Porque eu tava num bom salário, né? Pra minha idade, pro local que eu tava num excelente salário, num excelente lugar. Mas aí o que me fez sair desse excelente salário, esse excelente trabalho para empreender? Sendo que o meu pai ele teve um problema, ele foi empreender para o interior e teoricamente não deu certo. Ele não conseguiu ter um problema, chegou a ter que fechar a empresa. Então, assim, já tinha ali um problema disso. E foi literalmente num episódio onde eu tinha num dia em especial, eu fui almoçar com uma pessoa onde era na minha visão, era uma pessoa extremamente importante para a companhia, né? E fomos almoçar, na volta do almoço, essa pessoa não conseguiu fazer o login mais no computador, né? E aí teve problema de login, uma coisa muito simples, assim, você volta do almoço para a empresa e tal. E não conseguiu fazer o login, aí ligou no TI, o famoso lá, putz, cara, o negócio é o seguinte, tá bloqueado, acho que você precisa ligar pro RH. Cara, ele ligou pro RH, em 30 minutos depois do nosso almoço, ele tava indo embora. Né? E ele é um cara, a gente ficava trabalhando em Sorocaba, ele era um curitibano. Então, poxa, ele mudou toda a família, trouxe esposa, ele já era casado. E naquele simples almoço, teoricamente, ele estava desempregado. Então, esse acontecimento, cara, me fez me refletir muito. Do tipo Você tinha quantos anos, né? Na época eu tinha 18 para 19. Né? Praticamente 19 ali. E aí me fez refletir muito sobre isso. Eu falei, cara, mas espera aí. É um risco, né, trabalhar para uma empresa. Né? Talvez é meio descondizente você falar isso, né? Mas assim, é inseguro você hoje ser dentro de uma companhia. Lógico, tem companhias, mas aquele foi o meu momento, né? Aquele que eu tive isso. Eu falei, não, eu acho que isso aqui não faz sentido para mim. Eu não quero acordar um dia, almoçar com uma pessoa e simplesmente ter que mudar toda a minha vida ou chegar em casa e falar para minha esposa que eu estou desempregado porque alguém ou alguma estratégia ao qual ninguém sabia aconteceu. Então eu falei, não, acho que eu quero ser dono do meu destino, seja ele qual for. Pelo menos assim, seja ele ruim ou seja ele bom, mas eu sei que sou eu que estou tocando. E, cara, no dia seguinte eu pedi a conta. Literalmente. Eu já tinha uma renda, alguns freelas que eu fazia, né? Hoje o nome é freela, né? Eu ia fazer um trabalho extra e tal, e eu falei, não, vou pedir a conta, não é isso que eu quero. Foi meio loucura, assim, aí eu cheguei na empresa, falei assim, olha, tô saindo até... O cara falou, pô, mas por que você tá saindo e tal? Eu falei, não, tô saindo por motivos particulares e tal. Aí ele até teve umas 2, 3 negociações para tentar me deixar na empresa, mas eu saí. Tô saindo porque eu não quero correr risco. Mal sabia que... Mal sabia. Olha que loucura, não quero correr risco e aí fui empreender. Olha que doideira. Cara, faz parte do crescimento. 18 anos, a gente tem um poder de raciocínio muito pequeno ainda. Muito. Mas faz parte, assim, você teve, com certeza, assim, não existe segurança hoje, principalmente depois do Covid, a gente entende que... E eu já vi vários momentos de empresas fechando, já fechei a empresa, já quebrei, já tive que recomeçar do zero, mas
por mais que você tenha um bom plano de negócio, boa tecnologia, dinheiro no caixa, às vezes vem um presidente do teu país e fala assim, olha, agora, igual eu lembro muito com o cartão pré-pago, ele falou, agora não é mais 0,5% de IOF, agora é 6,38%, e cara, e um monte de muda empresa todo o fechou mercado. por causa, muda todo o mercado. Então, E vai mudar mais agora. Com as mudanças do FGC, para mim o mercado de investimento vai ficar mais agressivo, só que quem não estudava tanto essa área... É inseguro. Não é que é inseguro, né? Assim, não é tão seguro quanto a gente acha, nem para quem é CLT, nem para quem empreende num setor estável, nem... A gente tem guerra, a gente tem Covid, a gente tem presidentes, a gente tem estratégia, igual, por exemplo, imagina, sei lá, tem empresa que, acho que a Lupo é um caso, tinha uma operação aqui no Brasil, mudou 100% da indústria para Paraguai, entendeu? Então, imagina, a pessoa que tinha anos ali daquela empresa teve que se adaptar ou mudou. Então, eu acho que aprender a trabalhar com essa incerteza, com essa insegurança, com certeza foi uma escola para você ali. Nossa, né? Senhora, demais. E principalmente porque você, eu vou mudar para ter mais controle, e aí o próximo passo é você ter montado a tua software house, né? Se eu não me engano. Exato. Aí eu montei a Lions, e aí o nome também, a mesma coisa. Pô, como é que eu vou montar o nome da empresa? Eu queria que terminasse com soft, a empresa. Porque naquela época, Microsoft era jovem e tal. E, cara, registro BR, literalmente. Aí eu peguei uma lista, não tinha ChatGPT nem nada, eu peguei uma lista de nomes, fui tentando, e precisava terminar com soft, teria que ser .com.br. E aí foi indo lá, Fox Soft, já tem. Lion Soft. Aí, cara, pô, legal, gostei do nome e tal, deu fit, registrei o domínio. Aí depois que fui cuidar da marca e tudo mais, registrei o domínio, beleza. E aí eu comecei ali, tanto é que o símbolo antigamente era um leãozinho e tal, tinha toda uma dinâmica. E dali eu comecei a montar a empresa. Até então não era tão focado em software. Por quê? Porque no meu trabalho extra eu ganhava muito dinheiro com o servidor. A área de hardware era muito ativa, né? Me aperfeiçoei nessa área, então eu conhecia muito na área de Linux. Então, servidores que ficavam... não era nem tanto AWS e tal, mas eram esses servidores mesmo que você deixava ligado com roteadores. E aí eu comecei com a área de infra primeiro, na Lions, né? Então, e aí naquela época eu estava num momento de transição, estava 19 para 20 anos. Eu antecipei um dos anos de escola, né? Então, acabei me formando um pouco mais cedo. Não fiz a segunda série, né? Então, da primeira eu fui para a terceira série. Naquela época podia, não sei nem se pode hoje, mas pulei uma série pelo teste. Você faz um teste e aí acabei pulando uma série antes. E quando eu abri a Lions, eu fiquei quase um ano ali no famoso home office, mas ali você trabalhando ali em empresa, trabalhando em um lugar ou outro. E aí eu fui no fechamento de faculdade. Naquela época eu já pagava minha faculdade, então meu pai, graças a Deus, me ajudou no primeiro, por 1 ano e meio, mais ou menos. Eu era bolsista, eu tinha 60% de bolsa naquela época, que já era muito caro os 40%. Eu lembro que eu até brincava com meu pai, né? Naquela época tinha uma TV de 29 polegadas de tubo, custava o valor da minha mensalidade, dos meus 40% de mensalidade todo mês. E aí eu falava, pô pai, todo mês eu posso comprar uma televisão de 29 polegadas, e eu já pagava a faculdade. E aí quando eu terminei a faculdade, o último boleto em dezembro que eu paguei assim da faculdade, eu lembro que o mesmo valor me dava acesso a uma sala comercial de aluguel de sala. E aí eu falei, pô, consigo pagar esse valor, tal, acho que se eu não fizer nada com esse dinheiro, teoricamente eu vou gastar ele. E aí em janeiro de entrada, uma locação, aluguei uma sala. E era só você na Lions ainda? Só, cara. Era só. Aí quando eu aluguei essa sala, aí eu trouxe a minha irmã, a Jéssica, que eu precisava de alguém para ficar na recepção ali daquela sala. E era uma sala de 68 metros quadrados. Imagina, para 2 pessoas, era grande pra caramba, quase 70 metros. E aí eu emprestei do Banco do Brasil R$ 8.237. Fiz um capital de giro. E aí, para mobiliar a sala toda, eu fiz salas, eu gastei quase 50% desse valor só em divisória. Só que só tinha 2 pessoas na empresa, né? Tipo, e a minha irmã ficava ali na recepção.
Então, pô, não precisaria de nada além de uma boa recepção, né? Naquele momento. E eu mandei fazer salas, tinha uma sala de reunião, tinha uma sala de trabalho, uma sala de hardware, de operação de bancada, a minha sala, a sala da cozinha. Então, assim, tinha uma cacetada de coisa. 50% de todo o investimento que eu tinha pego foi em divisórias e o resto um pouco mais de imobiliário, mas acabou. E foi nisso. Mas ali eu já queria ter uma infraestrutura do tipo, pô, beleza, é só nós dois aqui, mas isso aqui vai ter mais gente aqui trabalhando e tudo mais. Você já visualizou ali, né? Já tinha muito claro na minha cabeça o que eu tinha que fazer. Pô, bacana, cara. E na tua cabeça existia, né? E na cabeça, não sei se da tua irmã, do teu pai, de quem estava do teu lado ali, de repente não existia. O pessoal não pegava no teu pé, não. Muito, cara. Pra que isso agora? Não faz sentido nenhum. Você nem recebe cliente, é você sozinho. Não, pô, vai fazer isso aqui, será que é o momento agora? Cara, tu tá emprestando dinheiro no banco. Então teve esses momentos, até às vezes, um pouco do insucesso que teve, né? A loja do meu pai e tal. Então gera restício, né? A gente, no momento de transição da loja, a gente passou por uns perrengues familiares, assim. De novo, né? Meus pais, cara, são incríveis, eles nunca deixaram faltar nada em casa, mas hoje, sendo pai, a gente sabe que aquele momento foi um momento, assim, de sacudir, assim. Então, por isso que hoje eu valorizo demais eles. Eu tenho, assim, um puto orgulho deles, que mesmo no momento de turbilhão, os caras manterem, sabe, a onda pra cima, mas os caras mantendo o negócio sereno. Então, é bacana. E assim começou, cara. Aí começou a tua jornada no empreendedorismo, você, Lion Software, fazia infraestrutura. Aí eu tive um grande amigo meu, Vinícius, que hoje, pô, a gente também trabalha na área financeira, voando em várias empresas financeiras, me ajudou muito na minha carreira. E ele estava trabalhando numa multinacional alemã. E surgiu um projeto. Ele falou, você agora abriu aí tua empresa e tal, acho que tem alguma coisa para você fazer aqui, acho que confio a gente já se conhecia, né? Então, estudamos juntos e tudo mais. Ele falou, pô, conheço teu trabalho, conheço tua performance, acho que faz sentido você vir aqui. E aí eu fui lá, cara, fui numa puta empresa gigantesca, monumental, referência em Sorocaba e tudo mais. E primeira reunião, conversa e tal, fiz toda a apresentação, aí teve um cara que chegou e falou assim, não, beleza, vou te fazer uma proposta de trabalho pra você vir trabalhar aqui. Aí eu fiquei meio assim e tal, falei, não, obrigado, não vou aceitar. Aí desligou tudo, chegou o Vinícius e falou, cara, você tá maluco, cara? Eu demorei 6 reuniões aqui, entrevista em inglês, o cacete, o cara acabou de te jogar no colo pra você vir trabalhar pra cá, você tem certeza que você vai falar não? Falei, cara, seja que Deus quiser, vou seguir o que eu acho que tem. E aí, de novo, né, aquele pensamento meu. Falei, não, se Deus quiser. E aí passou 3 semanas, essa pessoa me ligou. Ela falou assim, cara, eu vi que você falou não, tal, mas a gente gostou muito do que você apresentou. Faz sentido pra gente, a gente quer investir. Você não quer ser um consultor aqui para trabalhar aqui? E aí eu falei, não, beleza, se for com o famoso PJ, né, hoje, né, mas eu falei, não, então tá bom, porém, entretanto, eu tenho as minhas atividades da empresa, então eu tenho que trabalhar esses dias aí com vocês e outros dias eu preciso designar numa agenda aqui. E deu certo. E aí eu, 20 anos ali, era um consultor, famoso consultor aí, não sei, talvez um dos consultores mais novos que tinha a empresa, né, puta empresa gigantesca. É sorte, né, porque consultor novo, assim... o mercado tem um preconceito. Demais, né? cara. E faz sentido, né? Assim, geralmente Total. novo a gente não tem muita experiência e o trabalho de consultor é consultivo, não é só técnico, né? A não ser que seja uma mão de obra técnica. E tudo isso é abrir mão, né? Assim, você tem que abrir mão de uma coisa para ter outra, você abriu mão da estabilidade, você abriu mão... de repente, de um monte de coisa para escolher isso, né? E aí você já começou a colher fruto em algum momento ou foi só dor de cabeça? Cara, eu colho fruto todos os dias, eu acho. Assim, é que a gente tá acostumado a só colher fruto bom, né? Mas para mim, acho que assim, o empreendedor... Tem uma frase que o Thales fala que eu acho que se encaixa bem. O empreendedor é assim, você acorda tomando gol, aí vai almoçar, toma um gol contra... Aí vai tomar um café, faz um gol. Aí de tarde você faz outro gol. Aí quando você vai comemorar de noite, você toma 2 gols contra. E é assim, cara. Então, assim,
empreender e ter empresa ou ser capaz de tocar isso é entender que, cara, é gol para cima, gol para baixo, você ganha e perde. Só o que você tem que fazer no final do dia é tentar manter o placar positivo. Acho que é um pouco disso, sabe? Então, assim, é jogar o máximo possível, ter certeza que o que você está fazendo ainda é o mais... tudo que você tem para dar, mas no final do dia é só o placar positivo, se der, e se não der... Menos negativo possível. É o menos negativo possível para você poder recuperar. Né? Mas assim, cara, eu não posso reclamar. Assim, cara, seguindo essa analogia que você trouxe aí do Thales, eu acho que qualquer coisa, seja empreender ou seja qualquer coisa, seja trabalhar como funcionário público, seja trabalhar como CLT, total, é um pouco disso, sabia? Assim, eu acho que a diferença é que a decisão que você tomou. Assim, como empreendedor, a gente está jogando em campo ali, né? Sim. A gente consegue se esforçar mais, consegue, de repente, tocar a bola, dar uma assistência, fazer... E, às vezes, quando a gente está como CLT ou funcionário público, às vezes a gente está no banco de reserva ali. A gente não tem tanta autonomia ali. A gente está vendo o jogo acontecer e pode perder o campeonato porque alguém tomou uma decisão errada, porque a gente está num time fraco, porque a gente está no... E às vezes pode ganhar o campeonato sem precisar fazer nada, ou também porque a gente está num time forte. Eu acho que vai muito do sonho e das escolhas. Com certeza, você é um cara inquieto ali. Sabe que uma curiosidade, você é o filho mais velho, né? Aqui a maioria dos caçulas que eu recebo tem essa inquietude que você tem, sabe? Assim, os filhos mais velhos nem tanto. E aí, quando você falou que você era o mais velho, é difícil. Acho que eu não lembro de um cara que é um irmão mais velho que foi isso. Mas porque geralmente é a base ali, né? Tem que ser exemplo para cima, tá recebendo o exemplo de cima, tá dando exemplo para baixo. Mas isso eu acho que é um pouco do que meu pai fala, e por ser filho mais velho e aí, né, com todo o respeito, mas assim, por ser de irmã, né, o fato de você conseguir gerar o exemplo, tá ali, que nem, né, você falou de empreender com o irmão, né, assim, eu te falo, eu tenho a melhor CFO hoje na empresa, a pessoa que eu confio 100%. Então eu ganho, talvez, em alguns momentos eu ganho melhor de sócio, em alguns momentos eu perco um irmão ali, porque é um negócio que você tem que sempre estar pedindo. Em alguns momentos é um momento de lazer, a gente está falando de trabalho. Então, assim, é bom e ruim. E sempre eu tento levar o exemplo, né? Então, o exemplo hoje, dentro da nossos pilares da empresa, é o segundo item, né? Então, diferente resultado e tudo mais. O que a gente acredita no exemplo? E eu tento levar isso para a empresa. Dificilmente a gente vai estar na empresa num momento difícil ou numa entrega e eu vou estar viajando nesse momento. Eu acho que é o lance de segurar a granada, sabe? Tem pessoas que concordam, tem pessoas que acham que não faz sentido nenhum, tal. Para mim isso é muito relevante. Eu acho que quando você está numa empresa onde você está trabalhando num time, você está trabalhando pela empresa e você entende que o dono dessa empresa ou o chefe, ou enfim, está no mesmo âmbito de batalha na hora de ganhar ali a guerra, eu acho que isso faz a diferença, entendeu? Então, assim, esse lance para mim é muito forte, do quanto de exemplo eu posso estar ali. Então, dificilmente eu vou estar cobrando dedicação daquele cara sem ser um cara dedicado. Eu acho que não faz muito sentido, fica muito bullshit o negócio, entendeu? Então, eu tento levar muito para essa linha. Então, eu até falo, cara, você vai ficar até as 4 da manhã? Então vamos junto, né? Teve um episódio uma vez que eu tava com o meu time todo, a gente precisava fazer um delivery muito grande e tava todo mundo cansado, assim, eu sabia que eles estavam destruídos. Era tipo 4:30 da manhã, os caras precisavam entregar, não tinha o que fazer, porque era uma janela de tempo que a gente já tava muito pré-programada. E eu tinha acabado de chegar no evento. Então, eu pedi para eles descansarem no dia para conseguir de noite. E eu não consegui. E aí eu entrei com eles, precisou de ajuda e tal. E aí eu fui até final com eles, assim. Então, praticamente fiquei virado ali 40 horas. E até os caras, pô, cara, vai descansar que a gente termina. Eu falei, não, mano, vou ficar com vocês aqui até o final. Tá todo mundo junto nessa parada. Então, eu tento levar um pouco dessa linha, sabe? Eu acho que é o que te faz acreditar realmente no lance do exemplo. Eu concordo, eu sou um pouco assim e eu acredito que isso é cultural, sabe? Assim, é da cultura que a empresa que vocês desenvolveram lá dentro. Não sei se você já teve a experiência de ir para o Vale do Silício. Assim, não. Eu já tive, a gente está organizando até uma imersão de fintechs para ir para o Vale e tal. E eu vejo muito lá, assim, às vezes empresas coladas, assim, Google, Facebook, Netflix, por exemplo.
Netflix. Na época que eu tive lá, só contratava sênior, empresa 100% autônoma. Assim, você tem o goal lá e fala, cara, ó, teu objetivo é esse, faz do jeito que você quiser. Aí você entra no Facebook. Cara, na época que eu fui, tinha, porra, todo mundo meta, todo mundo isso, sênior pra caramba, competitividade entre times e produtividade no talo. E aí você ia pro Google, trainee, júnior, pleno, sênior, aquela escadinha, sabe? Toda, indicadores, e aí você 80-20, você separar 20% para fazer o que quer, sabe? Assim, então, culturas diferentes que funcionavam. As 3 empresas são grandes, incríveis e dão um resultado, de bolsa de valores delas, mas culturas diferentes. E, assim, voltando para você, eu já prestei consultoria com empresa que o dono atrapalhava, entendeu? O dono metia a mão na empresa, o projeto andava muito mais quando o dono não estava. Porque, às vezes, nesses casos, as pessoas que ele colocou lá eram melhores que ele. Com certeza. Acho que é cultural, acho que é desenho. A gente desenha, eu vejo muito isso, cada empresa tem sua cultura e, assim, o Steve Jobs falava muito isso, né? Peça redonda num buraco quadrado não funciona, sabe? Você pega um cara como você, vai colocar numa cultura de uma empresa, de repente, com diferente cultura, vai dar errado. Não adianta. Ou você troca o time inteiro para aderir à cultura, não funciona. E de fintech, cara, como é que, assim, tô aí entendendo o que você trouxe pra gente, passado ali as dúvidas, passado ali esse mar de... funcionário, não é funcionário, criticou, já deu certo, fechou um grande contrato, se estabeleceu, empresa com os móveis agora, pagando o boleto ali do Banco do Brasil. Nem fale, cara. Como é que você caiu de paraquedas em fintech? Cara, fintech a gente começou... Foi o próximo passo ou não? Não. O que teve antes ali? A gente desenvolveu muito produto, mas sempre a área de pagamentos batia, né? Ou como tudo hoje, qualquer produto hoje ele precisa ter um fluxo de receita, um recebível, alguma coisa assim. E a gente começou a entender os movimentos de mercado. E aí a gente estava passando num momento onde a gente estava numa software house que tinha ali alguns clientes grandes, uma tese um pouco maior, mas começando a olhar um pouco mais para produto. O quanto de produto a gente consegue sintetizar e aprimorar. E a gente via que a área de pagamentos era muito boa, eram possíveis produtos que se encaixavam sempre dentro dos projetos e geravam uma receita recorrente. Porque assim, a grande dificuldade de uma software house, de qualquer software house, são as receitas recorrentes. Né? Porque você pega projetos gigantescos, grandes, um high ticketing, só que são sazonais em algum momento. E se em algum momento você tiver um time 100% dedicado e não para aquele projeto, você tem um baita gap depois de faturamento e tudo mais. Então a gente, naquele determinado momento, a gente começou a olhar para produtos que geravam uma receita recorrente. Produtos financeiros eram que mais estavam próximos dessa realidade. E a gente começou a montar gateways de pagamento. Dentro dos gateways de pagamento, a gente via sempre que o cliente queria trabalhar com um ou outro, então trabalhar só com um gateway de pagamento dentro de uma empresa para processamento não era um problema. E toda vez ter que refazer o gateway de pagamento também era um problema. Então a gente foi um dos primeiros aí a tocar, por exemplo, o gateway multi-adquirente. Então a gente começou ali ter o gateway de pagamento conectado a 4, 5, 6 adquirentes. Ao mesmo tempo a gente olhou e falou assim, pô, mas espera aí, o antifraude, né? Hoje não é tanto um problema, mas teve uma época no mercado de pagamento digital que o antifraude era um horror, horrível. Então, a solução era não ter. A solução, exato, cara. Eu sou de clientes que, se eram produtos físicos, eles pediam para não ter. Porque, né, a gente sabe da regra do chargeback. O chargeback hoje, na minha visão, aqui no Brasil, é uma regra muito desfavorável ao empresário. Eu acho que se você olhar para uma regra onde você tem 6 meses para recorrer de um chargeback de uma compra efetuada, para quem está na outra ponta, é um problema. Lógico, tem produtos e produtos. Mudou muito e tem mudado bastante. Mas para quem ainda está no front de batalha, isso é um baita risco. Tomar um chargeback, sem contar que tomando chargeback a gente sabe que é ali que a adquirente faz uma estrelinha até um ponto que ela chega e fala assim, cara, não faz sentido a gente pegar uma operação com vocês e tudo mais.
Então, naquela época, o antifraude era um problema. Então, você não conseguia trabalhar no antifraude. Então, a gente falou, pô, legal, nosso cliente quer trabalhar com antifraude, mas ao mesmo tempo também quer deixar a taxa de conversão grande. O que ele quer fazer? Então, a gente, além de fazer multi-adquirente, orquestração de transação, né? Então, aquele cara que passa por uma régua de antifraude grande, não passou, vai para a segunda régua, vai descendo para a terceira régua, até chegar no 1 que fala assim, cara, passa aqui, eu aceito e já era, né? Então, a gente tocou essa... Então, foi um dos primeiros produtos que deu muito certo na Lion. Então, chegou no momento que a gente estava com praticamente todos os clientes querendo, às vezes, o motor de adquirência, né? E trazia o projeto, falando, não, ó, tá aqui o projeto pronto, por favor, me coloca esse motor aí, porque já me falaram que o seu motor está dando uma conversão maior do que eu tenho de mercado. Porque assim, se a gente olha a base assim, de pagamentos no Brasil, a base de fintechs, que nem tinha, acho que de repente fintech na época nem existia esse termo, a base disso, assim, não tem uma faculdade de fintech, não tem um treinamento especial. Tiveram até alguns MBAs, algumas pós-graduações, mas não existe, assim como outras áreas também. O que aconteceu? As grandes corporações, a gente tinha um duopólio no Brasil de pagamentos e disso, formavam os profissionais e as pessoas de tecnologia. Assim, veio-se de lá. E quando abriu o mercado e teve mais essa concorrência, assim, ninguém estava preparado. Assim, total. O executivo que veio, o cara de CTOs, eu tive muito conflito nisso, e aí eu transformei isso em oportunidade, assim como você. Ele trabalhava numa VisaNet da vida, Redcard da Visa. Cachotadão, não podia inovar, não podia pensar fora da caixa. E esse cara era a estrela. Eu lembro que tinha assim, o meu CTO era no projeto, ele era muito inquieto, Microsoft, morou em Seattle, sei lá. E aí ele pegava e tentava falar, porque na época tinha um tema muito grande com biblioteca compartilhada que vinha na maquininha. Sim. Que tinha umas regras, burras demais. Exato. Tinha gente fazendo um TXT de validação. Cara, e era um negócio absurdo, porque ele ficava muito irritado com isso. E a gente, assim, eu olhava para ele e falei, cara, olha só, esse cara ele trabalhou num grande, que ninguém deixava ele... Se você tentar vender de uma forma certa, de repente ele compre, mas com essa porradaria ele não vai comprar. E eu até caí de paraquedas nesse certame. Eu estava dando eu tinha uma software house que prestava... Nossos maiores clientes eram telecom, empresas grandes de telecom. E eu peguei um projeto de pagamento e minha proposta foi aceita de primeira. Eu olhei e falei, cara, tem alguma coisa aqui. O cara não pediu desconto. Ou foi muito barato. Aí a gente olhou e não tinha muita software house. Então, a gente fazer tudo isso que você fez, olhar, a gente pegou uma época boa de gerar solução e fazer e ter um pouco de coragem. Porque a maioria dos caras que estavam nessa época vieram de VisaNet e Redcard. E assim, não estou falando mal, pelo contrário, eles não podiam pensar fora da caixa, não podiam fazer isso. E era a operação que mais dava ROI, né, cara? Então os caras não podiam olhar para outras coisas. E a gente com uma visão nova entrando na época, sem saber muito o que fazer, a subadquirente não existia, não sei da época. Quando eu comecei, era para criar o que a gente chamava de facilitador de pagamento. Facilitador de pagamentos, exato. Era tudo desafiador, né? Era tudo não pode. Cuidado, ou se pode, cara, talvez você vai ser correspondente sobre essa transação. Se alguém comprar uma droga ali, você vai... Enfim, é muito disso. A gente, pegando o gancho de disrupção, aí que entrou... Depois que a gente tocou muito isso, a gente começou a olhar começou a abrir um mercado de formas diferentes de pagamento. O PicPay, para mim, se eu olhar a cauda da jornada do Pix, é o PicPay lá atrás. Sim. O Pix ele vem do PicPay, né? No sentido de jornada. Leitura do QR Code, um pagamento e tal. Então, assim, começou a abrir esse mercado. O primeiro mercado que eu acho que foi mais disruptivo foi da AME, do Grupo Americanas, que para mim hoje foi o primeiro cashback genuíno naquela época que a gente teve, que era um cashback onde você fazia uma compra, depois de 30 dias você usava aquele saldo mais aquela compra composta ali, né? Então hoje, a Amélias vem, então isso fez uma compulsão, mas o primeiro eu acho que a AME ela conseguiu fazer muito bem essa jornada. Só que o que a gente olhou para isso, a gente falou, opa, vai começar a abrir esse mercado aqui. Lembra das tendências? A gente sempre olha um pouquinho disso. Quando a gente olhou que abriu o mercado da AME, estava funcionando, ou seja, o nível de LTV dele estava maior, ou seja, as pessoas estavam comprando dentro do Grupo Americanas, usando cashback, então estava mudando a forma de pensar.
no padrão de consumo, ou seja, pô, deixa eu ir lá na Americanas e comprar um produto porque eu sei que vai gerar um cashback para eu comprar outras coisas. A gente falou, pô, legal, vamos tentar trazer isso para os nossos checkouts. Por quê? Quando a gente olhou, tava ali as grandes, né? Vetex, Loja Integrada e a AME, e o Grupo Americanas como um todo. Quando a gente olhou para aquilo, a gente falou, pô, mas como é que tá o Zé da esquina que vende 100 mil reais por mês? Ele é relevante, só que ele tá plugado num e-commerce, um WordPress, um open source ali que ele não tá conseguindo chegar. Até então o Vetex é um high ticketing para quem tá tendo um e-commerce. E a gente foi lá na AME, a gente falou, ó, a gente tem esse pool de operação, a gente fez um pré-seed de lançamento, onde a gente trouxe mais de 150 e-commerce naquela época. A gente falou assim, ó, a gente tem mais ou menos um transacional aqui de 1,2 milhões mês, mediante a esses e-commerce que a gente recebeu. Literalmente a gente fez um tráfego ali, trouxe toda essa lista e a Americana nos ouviu. Falou assim, não, faz sentido então. Aí a PayHal hoje, que é uma das empresas do ecossistema, foi a primeira empresa fora da Vetex, Loja Integrada e do Grupo Americanas a ser um seller positivado do Grupo Americanas. Então, a gente conseguiu abrir esse onboard lá dentro e a gente lançou um plugin naquela época para WordPress para conectar o AME em todo mundo do ecossistema WordPress. Então a gente foi um dos primeiros a lançar esse plugin. Cara, tem zilhões de downloads. E a gente conseguiu trazer a nível global, né, pra pelo menos quem queria usar essa moeda, a AME conseguiu trazer vários. A gente trouxe muitos clientes para eles através do nosso checkout. Isso aí a gente está falando da empresa. Vocês empreenderam lá. É risco de novo, instabilidade de novo. Sim, total. É sempre correr risco, né, cara? Cara, sempre, sempre. Assim, risco é para tudo. A diferença é assim, o quanto de risco você consegue mitigar, quanto você não consegue mitigar. E tem uma frase que o Flávio Augusto fala, mas eu conheço ela de outras pessoas, que é assim, cara, espere o melhor, se prepare para o pior. É simples assim. Então, para tudo lá na Lions, a gente sempre faz isso. Então, a Jéssica sabe, ela sempre me cria 2, 3 planos e o plano morte, assim, tipo apocalipse. Então, quando a gente está trabalhando, a gente fala, pô, legal, esse é o plano A, o plano B, e tem um plano apocalíptico aqui que a gente sabe para trabalhar. Sempre foi assim, né? Então, graças a Deus, é o que nos colocou no mercado. Estamos aí 18 anos, numa crescente, sempre a gente cresceu todos os anos, óbvio, a gente não foi numa parábola, mas sempre linearmente a gente vem crescendo. Então, é uma coisa que a gente tenta mitigar ao máximo, talvez a gente seja até mais conservador que o mercado, né? Às vezes eu poderia tomar mais risco, tomar mais alavancagem, mas por enquanto está dando certo. Um pouco de inteligência, né? Você está no mercado, entendeu uma dor, sabe desenvolver. Isso é... Eu acho que assim, eu sou consultor também. Tá? Boa parte da minha receita vem como consultor de ativos software house. E a gente, como inquieto, muitas horas a gente quer fazer alguma coisa. A gente quer ter um produto, a gente quer vender alguma coisa, a gente quer, sei lá, fazer parte de algo. E a gente fica vendo os projetos que a gente trabalha e dá essa vontade. A gente acaba que aprende muito a como montar uma empresa, como fechar uma empresa, como pivotar uma empresa. E eu acho que a gente fica um pouco mais cascudo para isso, né? Quando eu tive um insucesso numa empresa com uma software house por causa de briga societária, eu e minha sócia brigamos e tal, mas quando eu fui para um próximo negócio que a gente montou, cara, foi muito mais rápido, muito mais fácil. Parecia que no primeiro momento a gente sai com, fracassei, mas depois quando a gente começa o negócio, a gente fala, caramba, como tá mais fácil, né? Como eu consigo correr melhor, como se vestiu bem, sabe? Você fica, lógico, eu poderia ter deitado no chão, posição fetal, e ficado reclamado ali da vida. Acabou para mim, chega, não vou tentar mais nada. Não vou tentar, até... Eu também sou positivo, gosto muito de pensar em coisas positivas. Me preparo para o pior, às vezes, mas eu gosto muito de ser positivo. Então, quando começamos, 3 meses depois, eu já estava em outra empreitada, muito positivo. Cara, tá mais fácil, já tem esses contatos, já aprendi isso aqui não faço mais. Então, é importante. E aí, assim, fora a PayHal, você é um cara que faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Bem organizado. Teve um coworking lá também. Tive. O coworking eu fui para os Estados Unidos. Eu sempre tive um cliente, amigo, que me conheceu desde a trajetória, que chama Raul Goldman. Um argentino, um cara 10, incrível.
E sempre ele falou, pô, Felipe, gosto de você, vamos empreender junto, vamos abrir alguma coisa juntos que eu queria dar certo. Pô, legal. Aí eu fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá. E, cara, eu olhei pro coworking, aquele negócio bonito e tal. Eu falei, puta, quero tentar trazer isso aqui, né? Voltei para São Paulo. E aí o Raul também tinha um espaço disponível ali no Morumbi, aqui no Morumbi, São Paulo. Eu falei, Raul, você tem aquela sala livre? Tem e tal, só que tá assim, tá no contrapiso e tal. Você quer ela? Eu falei, não, vamos lembra aquela ideia que você de montar um negócio juntos? Lembro. Então, vamos montar? Aí eu fui e nós fizemos um coworking de 77 metros quadrados. Pequeno, né? Relativamente, mas lindo, num lugar bonito, bem estruturado. A gente fez um negócio muito bom. E eu trouxe para o padrão americano. O padrão americano, o coworking, hoje já é assim aqui no Brasil, porque o pessoal já está apto a fazer o coworking. Naquela época existia um pouco de restrição, preconceito. Se era uma empresa que estava fazendo um coworking, ela não era bem estruturada. Então, assim, tinha um pouco disso, sabe? Mas eu trouxe num padrão americano que é assim, mesas, e era comum você trabalhar aqui, outra pessoa aqui, outra ali. Então, assim, tem essa ideia de um pouco de startup mesmo. E quando eu montei nesse mobiliário uma coisa mais linda, cara. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, cara, não alugava, cara. O pessoal ia lá, visitava, puta, tem muita gente, eu quero um espaço. Mano, tem muita gente, eu quero um espaço. Até um dia que, cara, me enfezei, falei assim, vamos precisar mudar isso aqui, estratégia. Aí cheguei pro Raul, sentamos assim, literalmente eu peguei uma folha de sulfite, falei, ó, esse é o nosso template, nós vamos cortar aqui, 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 aqui. Aí eu chamei um vidraceiro e eu fiz móveis tão bons que eram chapas grandes, que era mais fácil eu fazer um vidro dentro do móvel do que tirar o móvel. E aí eu chamei o vidraceiro, falei, ó, eu preciso de uma sala aqui, 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 aqui. Ele falou, cara, mas eu vou cortar esse vidro aqui para encaixar, tu não vai nunca mais ter esse vidro de volta, cara. Você saiu daqui, você pode quebrar ele e jogar fora. Não, você pode fazer, por favor. Cara, demorou um projeto de 24 dias. Chegou lá, montou todas as mesas. 45 dias depois, eu tava 100% lotado. Já tava no lugar. Só que eu sabia que o dinheiro não era o espaço físico, sempre foi escritório virtual para mim. Porque é o famoso endereço fiscal e tal. E aí eu montei uma infraestrutura para virtual, sabendo que eu tinha que ter um espaço físico. Né? E aí nós fomos de 0 para 192 empresas até 432 empresas. Caramba. Num espaço de 77 metros quadrados. Então, quando fechou na pandemia, né? Teve toda a parte pandêmica, cara, eu estava assim, com mais lucratividade que antes. Porque eu não tinha o custo da infraestrutura e as 400 e poucas empresas estavam lá. Né? Então, assim, foi muito bom. Consegui produzir isso tudo. Hoje é a Lions Go, né? Aí eu fiz uma venda, uma exit no meio desse caminho. E dentro dessa exit eu não fiz com não compete, né? Aliás, dentro desse não compete eu poderia revender ainda, né? Fazer a revenda dos espaços que eu já tinha no Morumbi. E hoje eu fui de um espaço para 37 espaços, né? A Lions Go hoje ela tem 37 localizações. Então, dentro do Brasil. Então, hoje, através do site, você consegue contratar em Goiânia, BH, Bahia, Sul, Porto Seco, São Paulo. Só em São Paulo tem praticamente em todas, né? Brasleme, Faria Lima, Morumbi, Paulista, todos os lugares. Pô, bacana, cara. Quietude, hein? E você falou um negócio que eu puxei aqui, anotei assim. A gente vive no Brasil... Já tive em outros lugares do mundo, mas aqui no Brasil é muito explícito de dualidade das coisas, né? Você falou do preconceito do coworking, assim, que ainda existe e tudo mais. Então, assim, eu acho que a gente vive, principalmente no nosso setor, muito disso, né? Assim, teve uma regra agora do Banco Central que fintech não pode estar em coworking e tudo mais e tal, sabe assim? E aí todo mundo fala... Eu faço uma analogia... que eu via meu tio falar do carro da minha tia, que assim, as fintechs são exatamente o que eu via quando meu tio falava. Meu tio pegava o carro da minha tia às vezes, estava arranhado e tudo mais e tal, e alguém pergunta, pô, tá batido o carro? Ele fala, carro de mulher. Aí na hora de vender uma vez eu fui com o meu tio, ele falou, não, pode comprar esse carro aqui, é carro da minha esposa, não sai da garagem, tá inteirinho. Eu ficava olhando, por que uma hora é ruim e uma hora é bom? É bom, sabe? Exatamente isso, cara. Que aí a gente fica vendo, porra, a hora fintech, a gente
começo do ano, no final do ano, a gente teve a Brex, que foi vendida lá nos Estados Unidos como fintech brasileira, do brasileiro, por 5 bi, sei lá, de dólar, negócio. Todo mundo falou muito bem de fintech é inovação, e acho que os caras arrebentaram fazendo isso, e aí tem hora que fintech não presta, porque cara, fintech se você for no Cubo, né, tem um andar para isso, cara. Itaú, o maior banco tem coworking, fintech, que ele estimula você montar. Exato, cara. E aí, por que eu vou iniciar uma fintech com inovação e tudo mais, não posso montar um coworking, sabe? Vou ter que alugar uma sala, sei lá. Essa dualidade, às vezes, a gente aprende muito na dor, mas atrapalha muito. Porra, para uma coisa é bom, para outra coisa é ruim. E hoje é otimizar, né? Você consegue otimizar muito. Mas esse lance de preconceito, cara, eu comecei desde da área de consultoria, né? Então... Hoje, né? Hoje eu consigo falar com mais tranquilidade, mas assim, se você olhar, se perguntar assim, Felipe, qual que é o propósito de vida que você tem hoje? Cara, meu propósito às vezes nem é fintech, nem empresário, nem nada. Meu propósito principal é conseguir justamente deixar essa balança justa e eu conseguir trabalhar de uma forma onde eu consiga deixar o empresário na balança justa. Porque eu sempre sofri isso. Então, por exemplo, te falei, eu estava com 20 anos como consultor de uma empresa multinacional, tradicional total, onde por si só, antes de eu conseguir apresentar qualquer trabalho que eu tinha, já existia o preconceito. Do sentido, cara, por que eu vou ouvir esse cara? Por que eu vi esse moleque que tá vindo aqui? Entendeu? Então, assim, eu sempre, durante a minha trajetória, e ainda hoje, mas assim, eu sempre precisei me provar muito. Me provar que sim, eu sou capaz desse espaço. Me provar que sim, pô, faz sentido a gente fazer esse tipo de ferramenta. Então, tudo eu tive que me provar. E aí, às vezes, cara, hoje, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho portas abertas em muitos lugares, eu não preciso me provar menos, né? Mas o meu objetivo sempre é conseguir diminuir essa balança. Quando eu montei o coworking e eu fui para o escritório virtual, não foi uma mágica de eu falar assim, cara, aqui tem escala, aqui vai dar certo. Não, mas é porque São Paulo, hoje nem tanto no mundo pós-pandêmico, mas antes do mundo pós-pandêmico, São Paulo ele é considerado o sucesso pelo bairro. Ah, tua empresa está onde? Está no Morumbi, está na Faria Lima ou está na Berrini? Ainda é um pouco disso. E quando eu trouxe o endereço do Morumbi para aquele cara que tinha 2 funcionários, ele conseguia prestar por uma licitação, entende? Uhum. Ele conseguia ganhar um produto de high ticketing porque ele estava com o endereço do Morumbi. Então era o meu modo de conseguir ajudar esse cara, coisa que eu não consegui lá atrás. Eu era o cara de Biúna, de 20 anos, tinha um Uno branco e usava gravata para ser um pouco cara mais velho, para se parecer mais velho. Era essa a regra do jogo. Então, se eu conseguir trazer aonde um pouquinho do nivelamento para as pessoas conseguirem, pô, aquele cara de 2 caras trabalha em casa, mas ele tá ali no Morumbi, ele conseguir atender e ele ser um puta profissional, ele conseguir trabalhar para uma empresa grande que se ele não tivesse no Morumbi, com o endereço Morumbi, ele não ia conseguir. Então, é um pouco disso, sabe? É um pouco de nivelar essa barra um pouco, porque ela às vezes é injusta. E o cara que, sei lá, eu acho que tem um outro ponto, né? Assim, o cara que faz fraude no mercado, o cara que vai falsificar, ele vai falsificar em qualquer lugar. Ele vai falsificar o endereço do Faria Lima, do Morumbi, de Biúna. Cara, eu já tive casos que você nunca ia imaginar que existe um caso de fraude, né, que hoje a gente tem de algumas fintechs, uma delas, graças a Deus, ainda não existe, né, não existe mais, mas assim, a gente já passou vários perrengues de, cara, essa empresa é impossível ela ter uma fraude, é impossível ter um problema. Cara, você vai ver, assim, nebulosa a operação e você descobre e você fala, não é possível. Eu imagino, porque eu trabalho com isso também, tipo, não dá de primeira, na primeira foto você... Com certeza, acho que cara. tem até alguns sinais claros em alguns casos, mas em outros é muito difícil. E bastidores e curiosidades que você tem para trazer para a gente? Assim? Bastidores eu tenho, na área de fintechs eu tenho vários, cara. Por exemplo, assim, plataformas que que o nosso cliente já entrou em contato com a gente falou, cara, faz aqui. Aí o cara saiu e falou, pô, não. Aí daqui a pouco o cara lançou a plataforma. Eu falei, pô, legal, show de bola. E aí, na calada da noite, o cara me liga e fala, cara, no seguinte, eu tô sofrendo um problema aqui, um hackeamento, e me ajuda, pelo amor de Deus, que tá dando muito problema. Aí você vai ver um cara da Ásia tá usando o endereço de gerar token do cara com um problema de DDoS, por exemplo. Então é um negócio que você não
percebe. Então, assim, quando você vai para um mercado de fintech, cara, é importante você ter, você sabe disso, né? Um cara que tenha um pouco de background. Não é ferramental, mas é muito do processo do que você vai estar fazendo. Ferramental, ele é o que deixa a fintech de pé, né? Mas o processo do que fazer, o que não fazer, entender como é que o cara chega no momento. Então, assim, o que eu percebo é que hoje o cara que vai de fintech, ele tem que entender a cauda da fintech. A cauda da fintech é assim... Não é a fintech, são os produtos auxiliares que faz a fintech ter mais um valuation e ter mais lucratividade. Não é a taxa de Pix que ele vai fazer ele melhor, entende? Então, quando o cara vai montar uma fintech, ele tem que entender qual é o momento da cauda dele, cauda de crescimento. Então, ele vai lançar, então tem que ser mais bootstrap, então ele tem que trabalhar aqui, esse é o MVP. No meio do caminho, ele vai ter que ir para soluções que tragam mais lucratividade. Então, como é que esse cara vai estar com o produto dele? O produto dele que ele está, ou na plataforma que ele colocou, vai garantir com que ele faça um plug and play rápido? Porque o mercado financeiro, ele é avassalador de velocidade. Uma coisa que eu aprendi com o mercado, atendendo o mercado financeiro é que, assim, é muito bom, né? O segmento do mercado financeiro é um cliente bom, é um cliente que não reclama, é um cliente que paga bem, só que é um cliente que exige muito rápido. Ele quer que as coisas sejam feitas rápidas e seguras. Então, assim, você tem que estar com uma régua alta e, às vezes, em algum momento, você pega uma galera que não conhece muito, e no meio do caminho, está começando a ganhar dinheiro, quebra. E geralmente, a gente, 90% da nossa... Quando eu vejo, eu pego, e eu já tive essa experiência, não só com cliente, mas com amigos, assim, a gente quer sempre a coisa premium, né? A coisa de qualidade. E aí, quando a gente entra, às vezes, numa concorrência, seja de uma fintech para ter uma taxa mais baixa, coisa, a gente quer o mais barato, sabe? Assim, e a gente a taxa é não dá qualidade para o premium, sabe? Assim, e eu provocava muito isso como consultor ou como vendedor ali. Eu olhava para o cara e falava assim, ó, quando você vai abastecer teu carro, tu vai no posto mais barato? Que ele estava entrando nessa esfera de negociar. Ele falou, não, bota a gasolina pode. Geralmente é um executivo, tem grana, um empresário. Eu falei, cara, tu tá mexendo numa fintech, tu vai contratar uma tecnologia de uma fintech, essa tecnologia financeira que é o dinheiro do teu negócio passa por ali, de alguma forma, se isso der um problema, vai te impactar e você quer economizar. Assim, na verdade, você quer arrancar coisas porque você não está vendo o valor. Preste atenção nisso. Sim, total. É exatamente o que eu falo, cara. Porque no momento de infraestrutura, cara, é legal olhar para umas taxas, é legal olhar para o teu momento, mas assim, depende do que você quer. E uma outra coisa também que eu defendo, cara, é assim, todo mundo que abre uma fintech, ele leva a experiência do Nubank para abrir a própria fintech, né? Tipo, então o cara tem essa expectativa que ele vai abrir o próximo Nubank. E cara, aí o cara monta coisas ruins, feias e, tem que entender que o cara que hoje tem o Nubank, a expectativa dele de usar uma outra solução financeira, ela é diferenciada. Se você por exemplo, você está no Nubank, você está numa experiência boa, você vai para um banco parceiro do teu cliente, por exemplo, cara, tá com uma experiência ruim, meio amadora, você coloca teu dinheiro lá? Não. Nunca, cara. Ninguém coloca. Exato, aí fica um negócio muito mais ali dos amigos, pro dinheiro tá ali, ou uma coisa meio ilícita. Mas um produto mesmo, nem a pau. Né? Então é uma coisa que eu acredito muito. Cara, como é que você vai montar? Hoje, para mim, né? Aqui PowerPoint, né? Tem uma pergunta que eu tinha anotado aqui, né? Se você tem algum projeto que parecia excelente no PowerPoint e na hora de executar... Vários. Eu tenho um projeto de um cliente, lógico, não posso falar, mas assim, na área da educação, que era lindo, assim, lindo. Cara, uma galera aportando, uma galera colocando todo um valuation gigantesco. Cara, na hora que lançou, foi uma decepção. E não deu certo. Investidor gosta muito de PowerPoint, né? Muito, essa galera adora, né, cara? Tá mudando um pouco, eu acho. Não, com certeza, já mudou muito, né? Mas eu vejo, assim, e não um investidor que eu digo de venture capital, assim, mas eu peguei um projeto, um cara conhecido, que eu gosto muito, ele trouxe... Cara, meu amigo tá nesse projeto, ele me contou, assim, em 3... Assim, era um banco digital para nerd...
Assim, de cara já tinham gasto 10 milhões de reais, assim, um negócio assim. Eu virei para assim, com 5 minutos de conversa e com o que ele me mostrou de informação e ele estava querendo ajudar o amigo, eu falei, cara, isso ou é uma fraude ou é um negócio muito ruim que vocês montaram. Ou é para ilícito ou é muito ruim, não vai dar. Não, mas a menina que tá lá, que levou e tal, é de mercado. Eu falei, cara, se fez uma planilha e deu certo na planilha, eu acho que não vai dar certo. Assim. Que aí, a dúvida deles era, já botamos 10 milhões. Continua, tem que fazer dar certo, não. A mulher tá pedindo um cheque de 20. Não, eu falei, cara, assim, acho que vocês nunca vão recuperar os 10 milhões dessa forma. Assim. E os 20, então, é impossível. Eu acho que se vocês até conseguissem, porque eles falavam que era um banco digital, e aí no fim do dia eu descobri que era um mero white label, que pagaram 15 mil numa licença. Putz. E gastaram 10 fazendo não sei o quê. Era assim, cara, se você tivesse até a licença, você conseguiria de repente vender a licença para você recuperar um pouco no investidor. Sim. Mas hoje em dia o Bacen ele tá restringindo bastante a licença, né? Ele tá judiando da galera, assim, o processo tá mudando muito, principalmente as últimas regras que teve aí no ano passado, assim, tá pesado. E eu acho que vai ficar um pouco mais. Eu acho até que vai matar essa parte de inovação por um tempo, espero, e converso com gente. A ideia é que continue apertando até um determinado momento e depois volte. Porque se a gente olhar todas as empresas que hoje ele está regulando tecnologia também, né? Quem faz parte do arranjo, e não só as fintechs, mas as PSTIs e outras empresas do ecossistema também tem que aumentar a capital social, tem que ter processo. E tá legal ter, mas... Assim, uma coisa que eu sinto falta e olhando para o ecossistema global, assim, no Brasil o Banco Central agora está regulando 100% das fintechs. Sim. Isso é válido. Mas a mesma regra de uma fintech que está começando hoje é a regra do Nubank. Exato. Isso eu acho totalmente errado também. Então, por exemplo, ou na verdade não tem uma regra para a gente testar. Se eu e você aqui saíssemos da faculdade hoje, como... Tem dupla interpretação. Fomos tentar montar alguma coisa. A gente fala um pagamento, pensamento. A gente não pode com menos de 10 milhões de reais de capital social. Então, eu acho que mata isso um pouco da criatividade, da inovação. E os grandes não estão nem aí para inovação e criatividade. Eles olham muito para a perpetuidade do negócio. Exatamente. O pro dinheiro. churning. Então, se a gente olhar o capital social do Nubank, quando lançou, foi 5 mil reais. Hoje é 8 bi. Então, assim, nunca teria o Nubank, assim, olhando as regras agora, sim. O cara ia botar no BP lá 10 milhões de capital social, tem nome no banco, tem esse 32, eles não iam conseguir o investimento para montar. Então, eu acho que a gente vai fazer esse gancho aqui para o ecossistema de inovação que você faz parte, você é mentor, é conectado à universidade e tal. Eu também faço algumas coisas disso. E eu vi muita iniciativa parar por causa disso. Tinha uma fintech, tinha um produto que era gerenciar, a moda circular, a economia circular, era gerenciar os guarda-roupas que... Assim, se você parar, você usa... Tinha uma estatística lá, mas sei lá, você usa 30% da roupa que estão no teu guarda-roupa. Sim, faz sentido. E aquilo ali é dinheiro. Então, de alguma forma, você plugar aquilo ali para vender, para gerar dinheiro e tal. E a ideia do cara era legal, era criar que cada guarda-roupa fosse uma conta bancária. E aí ele ia poder dar garantia, vender isso, trocar dinheiro, criar uma moeda virtual. Cara, depois dessa regra, ele não pode fazer mais nada, porque primeiro agora ele tem que tirar, já que ele vai pegar esse dinheiro, dar uma conta, ele vai parar de... não pode fazer conta bolsão. Não pode fazer conta bolsão e acho que está até certo. Nem escrow. Eu acho que a solução seria, você vai fazer até 100 contas, então tá bom. Registra aqui o nome, manda esse relatório aqui uma vez por mês e tá bom. Aumentou para 500 contas, bota 100 mil de capital social. Assim, tinha que ter algo faseado. Mas o Banco Central não tem mão e gente para fazer isso. Cara, mas estimula, cria um jeito de fazer isso. Porque... Mas é onde gera toda a nossa riqueza, né, cara? Os caras deveria ser um dos departamentos mais performáticos. Que é onde tudo roda. E... Cara, eu escutei outro dia, fazendo comparativas, a gente vive muito no futebol é assim, né? O Flamengo teve um jogo um tempo atrás que o estádio foi invadido, o jogo tal, organizado pela Conmebol. Cara, o clube foi multado, não o Flamengo, outro clube independente, alguma coisa, Medellín, foi multado e tal. Cara, mas quem organiza o campeonato é a Conmebol. A Conmebol que deveria ter sido multada e não o clube. E ela ainda recebe o dinheiro de uma organização que foi mal feita. Então, acho que
tudo isso que a gente viveu de fraude, hacker e tudo mais, eu acho que o Banco Central ele tem que olhar que ele que organiza. Claro. Ele tem que pegar as cabeças pensantes como você e falar, cara, o que precisa e olhar... O que está faltando? O que está faltando? Cara, a quantidade de fintech já passou na tua mão, de coisa que você viu, que você poderia somar. Então, eu acho que a gente vai perder muita inovação. Espero que seja um momento, acho que daqui a um ano e pouquinho, vai nascer. Agora fintech bebê, vai ter um sandbox para testar alguma coisa. A ideia do sandbox é boa. Você tem 1.000 contas, até 1.000 contas, capital social de R$500 mil. Você tem a transacional de 100 mil até... Sabe, vai criar essa regra para que dê a liberdade. Que o fraudador passa... O Daniel, que foi meu sócio, ele fala, cara, Nando, a gente nunca passou mais de 100 milhões por mês. Os caras que são presos nessas fraudes, os caras passam 1 bilhão por mês. Sim. E passa 1 bilhão por mês numa malha que é liquidante, aí eles chamam de black e white, né? Tipo, liquidante cripto, manda para cripto. Pô, mas o fraudador, ele não vai, nesse sandbox, esse limite pequeno para começar, ele não vai se interessar, ele já vai passar direto para o outro. Então, acho que a gente precisa dessa flexibilidade. E aí, conectando, cara, o que você acha do nosso ecossistema? Você faz um trabalho de mentoria? Sim. Cara, hoje, na área de produtos de fintech, eu sempre entendo qual é a operação que ele quer rodar, né? Hoje, a gente sabe que o mercado de crédito ele é muito sexy, né? Então, a gente está falando do Brasil entre os 10 maiores mercados de crédito do mundo. Então, aqui a gente tem muito fôlego para crédito. Então, a maioria das operações que vem para a gente é para análise de fomento, de crédito ou uma operação um pouco mais diferenciada. E dentro do crédito vem a parte de fintech para acolher a segurança do crédito, né? Uma coisa que eu sempre falo, o que os fundos querem é a maior segurança da adimplência possível. Então, para eu ter a maior possível de adimplência, eu preciso vincular o usuário no maior leque de produtos. Então, eu vou fazer um fomento para esse cara, vou emprestar dinheiro para ele. Então, como é que eu faço para ele ter o dinheiro que ele ganha dentro do meu banco? Para eu, teoricamente, se precisar fazer um autodébito, né? A gente chama de teimosinha, né? Mas se fazer uma teimosinha ali, para a pessoa receber, eu conseguir garantir, mesmo que parcial, o meu FII mês ali que eu preciso receber dele. Então, assim, dentro de um produto de crédito, você precisa criar todo o arcabouço para você conseguir pegar para um FDIC, um fundo, enfim, qualquer tipo de estrutura de crédito, a menor risco possível. Porque hoje em dia o cara faz um hot money aí, ele pega ali um dinheiro e some, e aí é o cara que entrou, se cadastrou e já era, né? Então ele não faz. Inclusive a gente tem um produto hoje que fica em cima do módulo de PLD, que a gente chama, né, que é a lavagem de dinheiro, mas a gente ampliou ele justamente para entender em qual fase aquele cara tá. Aí esse cara fez um onboard, acabou de fazer um pixzinho de 30 mil reais. Opa, peraí. Será que tem um yellow flag aqui? O que esse cara vai fazer com esses 30 mil do nada? Né? Às vezes pode ser o cara veio de um canal de aquisição de uma parceria, show. Então a gente aumentou esse leque de monitoramento nos nossos produtos para conseguir jogar para os caras da fintech. Porque às vezes você não está tomando uma fraude com uma anormalidade sistêmica, né? Aquele cara que está tentando pegar um token, né? Ele está invadindo. Não, às vezes você está tendo uma anormalidade sistêmica, que é aquele cara que vai precisar fazer uma lavagem de dinheiro, fez uma abertura de conta no laranja, colocou R$1 milhão, começou a pagar todo mundo, fez um Pix ali. Então dificultou ali a saída e a entrada do dinheiro. Então isso é importante na hora que você vai entregar um produto, por exemplo. Boa. E olhar um pouco, né? Assim, eu acho que a inovação é olhar um pouco o que o competidor, o concorrente está fazendo, que dê certo e tudo mais, né? Porque às vezes fica muito... A gente fica nessa ideia de desenvolver o melhor produto possível, que a gente acha acomodador, e quando a gente vai lançar já mudou, já fez, já não se conectou. Funciona ainda. A gente tem muita... O ecossistema de fintech, não só nas universidades, que tem algumas já fazendo algumas coisas, mas também com associações, com encontros. A maioria dos eventos grandes, Web Summits da vida no Brasil, tem os hubs de fintech ali. Então, olhar muito isso é importante. Cara, vamos falar do que você faz hoje? Vamos lá. Lions, a gente já falou dela, é uma iniciativa muito grande, de longo tempo, já validou fora do ramo de fintech, dentro de fintech ele como um todo.
Mas se a gente se esbarrasse aí, o que o Felipe faz hoje? O que você está fazendo? Legal, cara. Cara, hoje, enfim, a gente já tem uma tranche aí legal de fintech, né? Eu falo, né? O fintech hoje é o nosso pãozinho francês, né? Sai todo dia, pagam as contas e tal. E falando para lá, como a gente já analisa, já tinha muito algoritmo de machine learning e tal, a gente olha muito para o mercado de IA, né? Então, focado para fintech. Então, o que a gente consegue olhar para análise de crédito com IA, fazer onboard com IA, entrada de documentologia com IA. Então, a gente está olhando alguns produtos que a gente já fazia antes, colocando as nossas IAs ali, e aí refinamentos com os IAs, e olhando para o mercado de produtos. Então, eu estou muito olhando como é que está o mercado de IA para produtos. Como você mesmo falou, hoje nada dá para você contratar anualmente, né, cara? Então, você pega... Eu até brinco lá. Hoje, o meu ferramental lá que eu tenho com o meu time, às vezes é OpenAI esse mês. Aí, a Cloud Code liberou, aí todo mundo muda para Cloud Code. Depois, agora, o Gemini está rodando melhor. Então, hoje, eu olho mais para o mercado de produtos e com um olhar muito mais focado para a inteligência artificial, né? E o quanto isso está mudando a forma de uso das pessoas, né? Tem um produto que a gente está trabalhando focado em IA, para o mercado corporativo mesmo. E, tá sendo muito legal, porque a gente está indo... tá passando uma análise com vários big players. Está passando possivelmente por um M&A e uma empresa muito grande está entrando com a gente, que é bem líder de mercado, olhou esse produto, abraçou ele e é das minhas meninas dos olhos aí que a gente pretende fazer o lançamento esse ano ainda. Vocês, então, vocês ficam desenvolvendo produtos para as outras empresas também, para vocês? Hoje a gente tem 3 pilares de focos de produtos que a gente pode desenvolver. Então, hoje a gente desenvolve, sim, produtos para os nossos clientes, mas sempre trabalhando no foco de 3 grandes pilares. Primeiro, o foco dados e inteligência. Então, se é um produto focado em dados e voltado para o nosso mercado. Produtividade ou performance, então se a gente consegue dar performance num processo, numa atividade, alguma coisa, ou experiência do nosso cliente, o cliente do nosso cliente. Então, quanto aquilo ali está gerando uma experiência boa ou revolucionária. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente foi um dos primeiros a ter white label no mercado de fintech num padrão onboard de chat com IA, que hoje você pode pegar os grandes players, eles já estão fazendo. Então, hoje, no meu produto, com um white label, eu estou entregando algo tão competitivo igual tem nos grandes bancos aí. Então, aquela... Oi, tudo bem? Modo chat, né? Para abrir a conta, manda aqui seu CNH e tal. Então, é um módulo que eu entrego hoje, por exemplo, em white label. Hoje, pelo menos eu não tenho, olhando para o mercado, não vi nenhum white label ainda nesse nível de qualidade de experiência, né? Então, a gente já está fazendo grandes coisas. Legal. Então, assim, você atende fintech, atende uma empresa que quer ser fintechizada, sei lá, uma empresa. A gente já conversou de um projeto que a gente está atendendo, sim, provavelmente atendendo mesmo um cliente aí. Ele não é de fintech, não manja muito, está tentando fazer isso, você atende esse cara, você traz dessa camada de inteligência para fintech, personaliza para ele. Sim, eu acredito hoje que o final de uma grande empresa é ter um braço de fintech, né? Então, você vai crescendo, aí quando você chega num determinado número de operação, ou valuation, ou atividade, um pedaço da operação você tem que sintetizar, na minha visão, para ganhar mais performance num braço de receita onde você não vê, né? Então, hoje, por exemplo, uma empresa que fatura 10, 15 milhões, por exemplo, eu diria até um pouco menos, mas 10 a 15 milhões mês dentro de um ecossistema onde tem uma cadeia de fornecedor, pagamento, cara, se ela sintetizar, ela consegue pegar mais um share dessa operação que talvez ela não está vendo. E às vezes nem só pegar esse share, né? Se ela absorve essa parte fintech do negócio, ela consegue ter mais agilidade, operação e cresce mais rápido, ou melhora alguma coisa de experiência, de produtividade ali na ponta, né? Eu acredito muito nisso. Então, não necessariamente a gente atende uma fintech em abertura, mas às vezes sintetizar um pedaço de uma operação de uma grande companhia é o que também vem bastante para a gente. Concordo contigo. Acho que tem muita camada de fintech. Tem processo de pagamento de qualquer negócio. Você vai numa igreja, tem a parte de pagamento lá dentro. Exatamente. Doação, carnê, dízimo, total. O que for. Você vai no, sei lá, um posto de gasolina, trocar o pneu do carro, tem tudo essa camada, e a gente sempre terceiriza na mão de alguém, né? Então, às vezes,
é ruim, né? Pô, participei de um projeto caminhoneiro com frota e a parte camaca, fintech pura, assim. Você olhar, não, a gente é logística. Eu falei, cara, não. A gente começou, boa parte do processo tinha conexão com a parte financeira, com a parte de tecnologia financeira como um todo. É foda. E também hoje você é autor, né? Escritor. Sim, cara. No ano passado, em setembro, eu fiz o lançamento desse livro. Chama IA para Empreendedores. A marca, por sinal, é registrada já, a marca nossa. E aí, de novo, pegando o gancho do livro, o objetivo do livro, eu trouxe ele inclusive para você. Pô, boa, obrigado. O objetivo do livro é, de novo, né, nivelar a barra, né? Então, o como eu consigo transcender para quem está ali no fronte de batalha com uma operação enxuta, precisa ali de ajuda, não consegue contratar de uma forma simples, levar essa mensagem, né? Então, o livro ele tem 11 capítulos, cada capítulo é um departamento da empresa, composto por 78 prompts. Que eu tenho, que eram meus, né? São meus ainda, e eu compartilhei isso no livro. Então, cada capítulo tem um departamento RH, jurídico e tal, e qual que é o objetivo? Olhando para o empreendedor, como é que ele consegue, por exemplo, gerar minimamente um contrato de prestação de serviço sem ter que contratar um advogado 100%, sem ter que fazer toda aquela trajetória que às vezes ele não consegue contratar. Então, deixar ele minimamente competitivo. E aí eu fiz esse livro no ano passado, uma editora da Europa topou o desafio. Literalmente, eu fiz com o intuito de fazer um e-book e distribuir. E, essa editora, Maiara, inclusive, deve estar vai ouvir com certeza esse podcast. E a gente está indo para o segundo lançamento também esse ano. A gente tem aí um leque. Lancei ele em setembro do ano passado em Portugal. E no lançamento foi recorde de vendas lá dentro. Foi muito legal. Só que um negócio muito engraçado, né? Dentro do livro tem um QR Code onde você consegue fazer a leitura para facilitar os prompts, né? Então, Ctrl-C, Ctrl-V do prompt. Só que quando eu terminei esse livro, me deu uma ansiedade, cara. Eu falei assim, cara, ferrou. Porque eu estou fazendo um livro que é para o empreendedor, que é o cara serial. O cara serial, possivelmente, ele não lê. É aquele cara que está trabalhando 14, 16 horas no fronte de batalha, todos os dias, está cansado. E esse cara não vai ler esse livro. Mal ele tem tempo para cuidar da família, mal tem tempo para fazer outras coisas. Como é que eu vou ainda assim perpetuar a minha mensagem, né? E aí, pensando um dia, eu falei, vou fazer um agente do livro. Então... montei um agente e aí até lá o pessoal, os marqueteiros colocaram o primeiro livro generativo da Europa, né? E aí agora a gente está trazendo para o Brasil também. Mas aí qual que é a ideia? A pessoa que faz a leitura, ela faz dentro do ChatGPT. Eu estou usando o ChatGPT porque é o que tem maior massa, né, hoje, né? Mas a pessoa que faz a leitura dentro do QR Code tem um acesso que você embeda o livro dentro do ChatGPT, do seu ChatGPT. E aí você pode, ele literalmente fica ali um agente para você e você consegue pedir as mesmas informações. Eu vou criar um contrato, alguma coisa, e aí eu tenho todo um insumo do livro dentro daquele agente. E aí, com isso, ele gera 3 milhões de possíveis variações de livro, né? Então, ou seja, se a pessoa não conseguir ler o livro, não entender o conceito, pelo menos eu estou conseguindo entregar algo de valor, que no ChatGPT ele vai pedir um contrato, aí pelo menos eu tenho diretriz de um bom contrato, o mínimo possível para ele conseguir gerir a empresa aí. Cara, depois me dá mais uma... Eu vou sortear para a audiência aqui. Ótimo. Vamos fazer uma... Vou deixar mais um contigo aí. Deixa mais um comigo. Para você que está assistindo a gente, isso aqui é meu, não vou dar para vocês não. Eu gosto muito de ler, estimulo a leitura. Engraçado que eu sou empreendedor serial, já fiz algumas coisas e eu gosto muito de ler porque me dá uma acalmada, você acredita? Tenho lido muito, confesso que tenho lido muito biografia, sabe? Assim, história de... eu tenho mudado um pouquinho também. Mas eu vou ler com certeza, acho que o tema é interessantíssimo. Então, a gente vai bolar alguma coisa para sortear um livro. Se você quiser, já deixa comentário aí que você quer o livro e por que você quer ele, mas a gente vai bolar uma ação aí também. Outro dia desse eu fiquei pensando de escrever um livro também, assim, porque eu escuto muita história. Depois você fazer uma mentoria contigo, aí vou aprender um pouco da tua experiência. A gente conversa, mas é muito legal. Porque eu tenho vontade de escrever um livro sobre as histórias que eu escuto aqui, sabe? Então, você imagina fazer um livro do Fintech Makers, sei lá, contando a história as melhores histórias, os insights que tem. Imagina, você conta um pouco da sua história, dá um insight sobre inteligência artificial, aí vem aqui, sei lá, o caso como a Marilyn, que
aprendeu inglês lendo música, sabe? Sei lá, a história do Daniel que fez o intercâmbio para Cara, aprender. se você gosta de livro, depois que eu escrevi o meu, você dá um baita valor para os próximos livros que você lê. Porque assim, você entende realmente a síntese do livro. Que, por exemplo, você vai querer escrever agora, cara, você vai querer colocar o melhor conteúdo dentro daquele livro. Então, quando você para pensar que você vai ler um livro daquele autor, com certeza, cara, aquele cara, geralmente, na maioria dos casos, ele tentou fazer o máximo dele para ele colocar tudo que ele precisava ali dentro daquele livro. E você está pegando aquilo ali compilado, né, cara? É uma coisa que eu já comecei a perceber, que assim, eu desisto de alguns livros, assim. Eu também. E quando eu pego que assim, parece que o livro foi escrito por alguma outra pessoa, assim, sei lá, para um sistema, uma pessoa e tudo mais, você vê que não sei se a mensagem tá. Eu não sou bom escritor, mas assim, eu costumo me conectar com livros, sabe? Tem livro até que quando é muito bom, eu fico com medo de acabar ele, porque se conecta muito, então eu começo a ler outro livro junto. Cara, eu tenho o livro do Startup Enxuta, por exemplo, cara, eu já reli umas 2, 3 vezes. É um livro que eu uso de cabeceira, eu acho que todo mundo tem que usar aquele livro, porque é o lance de resultado, sabe? Fala Sim. muito sobre resultado. Para mim, aquele livro é top. Tem um monte de livro desses, mas eu gosto. Acho que, infelizmente, falta mais tempo para ler, porque sofro muito de atenção, preciso estar no meu momento de ler o livro. Então, assim, paro no lugar que tem alguém falando muito alto, eu não consigo ler. Então, assim, eu gostaria de ler mais, sabe? Então, aí, ó, obrigado, Felipe. Vai ter um sorteio de um livro aí para vocês e com certeza eu vou ler e pedir a mentoria sobre a minha ideia do livro aqui para você. Imagina, vamos abrir juntos aí. E aí, assim, hoje, e você faz, além disso, né, assim, eu tô lendo aqui, foi a Carol que escreveu, a Carol Paiva. Exato. Que é você grande amiga. É membro do Dinastia. Assim, você está muito conectado no ecossistema também, como um todo. Tô. Hoje eu sou o head de tecnologia lá. A Carol, hoje ela montou talvez um dos maiores ecossistemas, né? Falando de Shark Tank, hoje ela é a maior investidora, né, em número de empresas. Então, pelo menos ali na América Latina, não sei no mundo, mas na América Latina, com certeza. Então, ela montou a Dinastia, que hoje fica ali na Avenida Europa. Eu já fui lá, bem bacana. É legal, né? Não, o espaço é top demais, bem estruturado. E aí a gente está falando de mais ou menos 120 empresas, um pouquinho mais aí agora, né? Há 3 semanas atrás eu estava nas gravações, né, do próximo programa desse ano, da 11ª temporada. Participei da 10ª temporada também, das gravações. Cara, é incrível. Assim, ela é um foguete. É uma das grandes pessoas que primeiro eu tive o prazer de trabalhar, segundo, hoje eu tenho o grande prazer de ter ela como uma amiga, né? Então ela é uma grande querida. E assim, a pergunta é muito direcionada para não para ela ou para a Dinastia só, mas é como o ecossistema, como é importante estar plugado ali, né? Assim, muito, eu faço parte do Confa, do Founders Club, de algum Carioca, sei lá, um monte de grupo que eu puder entrar, eu entro, assim, muito para aprender, para ver o que o pessoal está falando. Eu sou menos ativo do que eu já fui. Antigamente, toda semana era happy hour, sim. coisas. É difícil, sim. Não acompanho tanto assim, mas eu fico muito olhando, assim. É importante estar conectado, né? Demais, cara, demais. Demais, assim, porque assim, é importante das duas formas. Primeiro, para você transcender o que você já pode, né? Então, ajudar. E todo mundo que está começando, eles são muito abertos, assim, cara. E, cara, tem cara que está começando que também pode contribuir. Sim. Entendeu? E para quem está começando, assim, eu dou uma dica, assim, se você vai chegar no ecossistema de inovação, num grupo, sei lá, de WhatsApp, da galera da faculdade e tudo mais, cara, tu vai chegar nesse grupo. Ele vai ser um grupo que vai ter gente ali que vai se tornar um CEO, um fundador incrível, e vai ter o vagabundo que só tá lá para beber. A escolha é tua, cara. Quem que você vai se conectar? Assim, e repara, tu vai em todo evento, Web Summit que for, vai ter o grupo da galera fazendo negócio, da galera aprendendo, da galera desenvolvendo, e da galera que não quer nada, tá ali para date, tá ali para beber, sim, tá ali para reclamar da fila da comida, do preço, do não sei o quê. Então, assim, a escolha é tua. Ninguém é obrigado a fazer você seguir o cara da fila do hambúrguer para falar que o hambúrguer no Web Summit está caro, que é sempre assim, que a fila do credencial, ou da galera que vai estar criando a próxima unicórnio aí. Então, escolhe, cara. Vai ter oportunidade para tudo para você ali. Escolhe. Não, e pegando o gancho disso, a gente até montou tem um produto nosso que está no mercado de IA, né? Que chama Matchmaker.
E a gente foi em função dos eventos de networking. Aí, cara, aquele evento de networking, você vai ali, aí fica um negócio meio desfaseado, desorganizado. Às vezes você conversa com 10 pessoas, das 10, 2 só vão fazer sentido para ser cliente ou não, mas já foi o evento. A gente fez um produto chamado Matchmaker. Esse produto, ele conecta no dentro do check-in. A gente tem como a gente já tem IA de dados e tal, ele analisa todas as empresas, todos os perfis no check-in e eu faço cruzamento dos dados. E quando o cara entra pro evento, a gente fornece um relatório pro cara, tipo, todo mundo que tá ali dentro, quais são os principais match de negócio que a gente dá. E facilita muito, cara. A gente fez 4 eventos hoje, dentro desse produto, tem feedback de gente fechando negócio, mandando print pra mim de, cara, obrigado, acabei de fechar um contrato, consegui no Matchmaker. E você pluga essa ferramenta dentro do evento? Dentro do evento. Pô, legal, cara. Dentro do evento. A gente já fizemos a FEIMEC de 700 empresas, a gente fez gigantesco. Eu acho que o evento é uma oportunidade. Eu sempre vou, sempre gosto de ir. E eu acho que você faz um esforço muito grande para gerar boas conexões. Sim. Mas eu acho que toda conexão é boa, é válida, mas quando você está precisando de negócio, está precisando resolver um problema, às vezes você vai para o evento, eu quero arrumar aqui um agente de IA para minha operação, e você tem que fazer essa curadoria você mesmo, às vezes é um esforço muito grande. Muito grande. Boa, cara. A gente está caminhando, cara, aqui para os finalmente. Eu queria te provocar sobre o futuro. Legal. Assim, futuro das fintechs. Você escreve sobre IA, eu acho que não tem como fugir de IA. Ok. Eu acho que IA é o assunto que você provavelmente falaria, mas fora IA, ou de repente mais profundo IA, o que você vê como futuro, sabe? Cara, futuro da fintech, para mim, eu acho que todos os serviços hoje já tá virando isso, né? Todos os serviços Pix, banking e tal, isso tá muito commodity. Então é uma camada hoje que não se distancia um do outro hoje, em sentido de serviço. O que muda para uma fintech ter sucesso ou não, e é uma coisa que eu bato muito, é a jornada. E aí o cara, assim, como o meu cliente vai estar dentro da minha fintech. Independente do produto que eu estou servindo. Então, o futuro principal é esse. E aí eu te digo que nem sempre vai ser o melhor app, nem sempre vai ser o melhor... Cara, às vezes pode ser, sei lá, o melhor bot do WhatsApp vai ser um negócio que vai entregar. Então, assim, o melhor comando de voz que vai ser que você vai conseguir criar uma malha ali. Então, o futuro da fintech... Para mim, acho que vai ser muito da jornada, né? O Nubank está aí, a gente sabe que o Nubank conseguiu hoje o que conseguiu pensando em jornada. Cara, é o quiet, né? Assim, eu vou tangibilizar o que você está falando, eu concordo muito, né? Ontem eu fui no cinema, achei incrível. Eu entrei no estacionamento, meu carro leu a placa, não paguei, não precisei me preocupar com pagar, assim, sem fricção, sabe? Zero assim, fricção, é isso. A jornada foi livre, sabe? Então, eu acho que é esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tirar melhorar a jornada, de repente, Sim. não, eu quero pegar o papel, então tá bom, aperta o botão, pega o papel e vai lá e paga, não tem problema. Sim. Se eu sou esse tipo de usuário, não tem problema. Entender qual é o padrão de usuário que você usa. Assim, eu acho que é disso aí ônus e bônus, né? Então, assim, se eu for olhar o mercado que tende a crescer é jornada, então quanto eu consigo diminuir a fricção nos produtos de fintech e o quanto eu consigo dar segurança para eles. Então, acho que são 2 mercados que vão mais crescer dentro do futuro. Jornada e segurança. Porque é aquilo que você falou. O quanto seguro estava a leitura da sua placa, o quanto seguro estava conectado a sua placa com gateway de pagamento ou transação e o seu banking. Então, essas 4, porque do mesmo tempo que você tem uma baixa fricção, baixar fricção em alguns momentos significa pegar poucos dados para uma atividade ou tarefa requerida. Sim. Nesses poucos dados, precisa entender se eles estão seguros. Acho que é um pouco disso. Também concordo. Você é de tecnologia, eu também sou de tecnologia. Assim, não me entenda mal, mas eu acho que tecnologia é commodity. Total. Assim, tem 100%. gente que é apaixonada pelo produto, apaixonada pela tecnologia. Eu acho que a gente não pode, tem que desapegar e ter a experiência desse produto, essa tecnologia ter nascido para ser trocada o mais rápido possível para uma outra melhor.
Mas, imagina, eu não me preocupei. Assim, vamos pensar, cara, a gente de tecnologia, a gente sabe segurança da placa. Tem nada, né? Exato. Isso, porra, como é que foi fraude, se eu clonei a placa, o I foi confundido com o U, com o O e o 0, sabe? Sim. Assim, tem um monte de coisa por trás de tudo para essa mágica acontecer. Mas é para isso que a tecnologia foi feita. Total, ela tem que ser fácil, simples, fácil e simples. E ninguém tem que perceber que ela foi usada. Exato. E ela, cara, eu não quero saber se foi blockchain, se foi Pix, o que foi. Passei e fui embora. Exato. Para mim é isso. Assim, eu pego mais. Além de ser commodity a tecnologia, todo mundo tem que entender que ela é cíclica. Então, hoje, a jornada do meu cliente é essa. Amanhã ela vai mudar. Depois de novo ela vai mudar. Depois de novo ela vai mudar. Né? Hoje a gente está falando, ainda o pessoal ainda não se sente seguro em fazer um Pix num comando de voz do WhatsApp. De novo, ela é cíclica. Daqui a pouco sim, vai ser anormal tu não fazer um Pix em comando de voz no WhatsApp. Entende? Tem isso muito para mim. Daqui a pouco você vai fazer coisas só no mensagem de voz. Cara, paga tal conta, faz tal coisa. Então, assim, entendendo que ela é commodity cíclica, é muito mais simples você pensar em inovação. Sim. Na minha visão. E porque você não vai se apaixonar por uma tecnologia e casar com ela o resto da sua vida. Exatamente. E deixar seu produto mais lento, mais caro, mais burocrático. E tem que ser assim, meu produto é isso, cara, teu produto é a última linha. É o quanto de resultado você consegue dentro da companhia. O resto é resto. Bom, cara, a gente tem um quadro aqui, que aí eu vou pedir para você olhar para a câmera e para responder, que é o quadro que é uma fintech. Que é uma fintech, beleza. Felipe, o que é uma fintech para você? Cara, uma fintech para mim é toda a operação financeira que dá ROI, seja em qual companhia for ou em qual negócio for. É isso. Boa. Cara, a gente vai fazer esse quadro e vai lançar e acho que é muito interessante que não tem uma resposta igual, assim, sabe? É isso, cara. E eu acho que é isso que traz assim, a riqueza para o ecossistema, a pluralidade, a oportunidade de ter várias vozes e transformar alguém que dá ROI, alguém que... Cara, é simples, senão fica de pé, né? Independente de qual empresa. Não fica. E que a gente já viu muito disso acontecer. Né? Demais. Um monte de negócio bom que não deu ROI, fechou. Ponto. Acabou. Ponto. Cara, eu anotei mais um monte de perguntas, assim, de curiosidade, a gente acabou falando muito. Tá ótimo. Daria para gravar mais uns 2, sabe? Assim, acho que você tem uma... Eu tenho uma pergunta muito legal aqui, assim, que meu assistente, que é inteligência artificial, me ajudou a fazer. Vamos lá. Mas a gente está caminhando para o fechamento, né? Então, assim, acho que você tem conexão com o esporte, tem conexão com a família. Eu queria que você fizesse, assim, um apanhado sobre isso, né? O que é... O que te faz bem hoje, né? Porque a gente falou muito da esfera técnica, da tua formação, da tua estratégia, o que você montou, mas o que está embaixo do iceberg ali, sabe? Eu brinquei ali, né? Não, né? A gente sabe que você gosta de Fórmula 1 e Ayrton Senna é um ídolo, agora o Verstappen, né? Assim, são dois caras totalmente diferentes. Um era agressivo e o outro é consistente ali, sabe? Assim, mas o que está embaixo do iceberg ali que muitas pessoas não veem de você, sabe? Assim, a tua família é importante para você, o que você pode... Até é importante para você, para a gente te conhecer, para a gente saber que é legal, mas também que dá certo, que você possa passar para o nosso ouvinte, para a nossa audiência. Cara, pegando o gancho só dos pilotos, Ayrton Senna, perguntaram, né, por que o Senna era bom na chuva, né? Aí o Senna falou, cara, não é que ele era bom na chuva, é que ele era muito ruim. Ele era ruim nos outros lugares. Então, a chuva era um que predominava ele. Por isso que ele falou, cara, aqui eu tenho um gargalo, eu vou conseguir tentar vir aqui. E ele ficou muito bom na chuva, mas assim, ele não era um bom piloto no começo. E aí, cara, aquilo transformou ele e virou um ídolo. O Max Verstappen, para mim, ele é um cara talentoso. Ele é um cara que ele aguenta mais, sabe? Então tem uma corrida, inclusive tem um Reels muito forte, né? Que tava todo mundo falando assim, cara, vamos parar de correr, que eu não vou conseguir aguentar aqui. Tá todo mundo saindo, vários pilotos reclamando, falando, isso aqui vai dar um ruim. E aí no rádio falou, Max, vai demorar 4 minutos a chuva. Ele falou, cara, se for 4 minutos eu aguento. Entendeu? Então tava todo mundo querendo desligar o carro porque tava muito ruim. Então assim, isso eu acho que é esses flags que diferenciam quem realmente consegue e quem não consegue. É o quanto naquele momento você consegue ir até o máximo. Se você não conseguir, cara, esquece. Acho que esses são esses filamentos.
Falar um pouquinho sobre background, cara, para mim, acho que família, para mim, acho que uma das coisas mais incríveis que eu tive foi ser pai. Então, acho que você ter pai, você sabe, quando você vira pai, cara, muda muita coisa em relação à perspectiva de vida, a propósito, o que você está fazendo e reciprocidade. Eu acho que é muito honrado. A figura do pai é muito honrado dentro da família, no sentido de você, cara, você passa a não ver mais para você, você passa a viver em honraria aos seus filhos. Então, para mim, ser pai mudou muito a regra do jogo, né? E casamento, cara. Eu acho que se eu fosse falar hoje, o meu melhor investimento é casar. Hoje eu tenho a minha esposa, cara, é uma melhor coaching, é a melhor amiga, é a melhor mãe dos meus filhos, é aquela pessoa que fala, pô, legal, Fê, você chegou até aqui, mas tem gente que chegou até aqui. Vamos lá, o que a gente consegue fazer esse gap? Então, assim, é sempre a pessoa que tá... Qual o nome da sua esposa? Camila. Camila, um abraço para você. Obrigado por ter liberado o Felipe no meio do feriado aí. Valeu Obrigado, mesmo. valeu. A gente sabe o quanto é difícil e a gente percebe a pitada sua... que é nada contra quem é solteiro, nada contra quem não é, então, sim, mas você total. percebe a calma, a segurança que uma mulher às vezes dá para um demais, homem. Cara, demais. Então, assim, cara, você ter alguém que faça toda essa infraestrutura, que cuide de toda a sua família enquanto você está no front de batalha, porque é isso, né, cara? Você convive o dia inteiro, você sabe que mercado, empreendedorismo é dedicação, enquanto um dá 10 flexões, você tem que fazer 15 depois 20. Então, quando você tem alguém ali no background cuidando do que precisa e você cuidando na frente, eu acho que isso dá um gás para você virar, assim, pelo menos é o que eu acredito. Legal. Esporte você corre também? Tá Cara, esporte eu tento correr bastante. Hoje eu estou num nível de vida onde eu começo a olhar um pouco mais para coisas que eu não olhava. Então, alimentação, corpo... começo a olhar um pouco mais para principalmente a área física, cara. O quanto a física ela melhora muito mais a mental. Antigamente eu era muito focado em concentração física. Então eu até falo tô com uma galera nova, né, hoje, né? Então o pessoal lá tomando Monster. Cara, calma, tenta ver uma outra coisa que te deixe mais concentrado, talvez não menos agitado. Então, assim, eu começo a olhar para coisas de saúde, mas não só saúde, mas o quanto o meu físico ele interfere no mental, assim, sabe? Que são coisas também, talvez, da idade, né? Quando você é jovem, você também não vê tanto. Não, e nessa pegada, muito clichê a frase, assim, o navio afunda pela água que entra e não pela água que está em volta, né? Exatamente. Seja alimentação, tudo, seja cara. Excesso de TikTok, tem gente que fala de pornografia. Cara, tudo isso quando você bota pra dentro te faz um mal do caralho. Violento, cara. E eu não tô falando assim, cara, durma 8 horas por dia. Não, cara. É tipo assim, pô, você vai tomar um Monster ou tomar um café um pouco mais qualificado? Toma um café qualificado, né? Não, nada contra o Monster. Acho que o Monster é super legal, mas pra que momento você tá tomando aquele energético? Pô, tomar de noite. Tomar de noite, pra você ficar sentado num ambiente, então não é uma festa onde você vai queimar aquilo. Então, acho que é o problema. Pô, você pode comer uma fruta no lugar de comer um salgadinho. Então, assim, tentar... Isso faz a diferença. São as pequenas coisas que fazem realmente a diferença. Boa. Que mensagem você deixaria pro Felipe, que estava trabalhando com 13 anos, começando e montando essa rádio? Foi profundo, hein, meu? Que mensagem eu deixaria para ele lá atrás ou lá na frente? Lá atrás. Lá atrás, cara. Fala, continua, não muda nada, vai lá, aprende. Não, cara, eu deixaria a frase no sentido de seja um pouco mais agressivo e ouse um pouquinho mais. Acho que é legal, eu cresci, pô, não posso negar do crescimento, mas se eu conseguisse ser mais ousado e um pouco mais agressivo em alguns momentos, talvez eu estaria alguns X a mais do que eu já estou hoje, mas assim, enfim, eu acho que era a única dica que eu ia falar. E para quem está começando agora no ramo de fintech, seja um executivo experiente, um empreendedor experiente, que a nossa área ainda é uma área de muita oportunidade de transição. Muito. Foi executivo durante 20 anos de uma grande empresa, aí ele tem uma inquietude lá dentro, ou ele é motivado por um pé na bunda, ou ele é motivado por, vou fazer algo para mudar, mas ele tem receio de iniciar. Que mensagem você deixaria? Cara, talvez a mensagem que você falou é assim, se o cara for para essa área, ele tem que pensar em duas coisas. Experiência, então o quanto de experiência, não é inovação. Inovação é diferente de experiência. Mas o quanto de experiência eu consigo gerar para o meu negócio e o quanto isso fica na última linha.
Só 2 coisas, mais nada. Então se preocupa sempre em dinheiro, é o que eu falo, o resultado é a única coisa que não quebra uma empresa. Você pode ter os melhores profissionais, mas uma empresa sem dinheiro não aguenta os melhores profissionais. Você pode ter a melhor cultura, mas uma empresa sem dinheiro não suporta a melhor cultura. Você pode ter a melhor infraestrutura, mas uma empresa sem dinheiro não aguenta a melhor infraestrutura. E às vezes não é só dinheiro, é receita, né? Resultado. Porque Receita. às vezes a empresa tem dinheiro, Exato. mas dinheiro Última veio do linha. investidor. O quanto aquilo fica que te dá a possibilidade de errar mais. Que é a única certeza que você tem que você vai errar. Fato. Tá? Boa, cara. Obrigado por estar aqui. Bom, eu obrigado. acho que Foi a super gente 10. conseguiu ali tentar buscar um pouco da natureza do programa, que é trazer a história de quem está por trás, não no viés só técnico. A gente acabou falando muito técnica, experiência, mas quem é você, o que te molda, o que te faz. A gente está quase 2 horas de programa e eu acho que quem vai ouvir a gente vai poder tirar insight, aprender, tirar dúvida, te conhecer melhor, de repente para te provocar a fazer negócio contigo, pegar Com certeza, mentoria. vamos embora. De repente ganhar um livro aqui, né? Ou comprar um livro e Ótimo. aprender e tudo mais. E valeu. Se você quiser, agora é o momento que eu deixo para vocês deixar uma mensagem para o público, para time, para sócio, investidor, família, outra mensagem, sei lá, o que você quiser. Cara, o que eu ia dar de mensagem é assim, independente do negócio que você vai abrir, foco primeiro é o resultado. Tá? Não tente criar processos, pessoas. Não, cara, qual que é o resultado que você vai estar provendo? Qual é a última linha primeiro? Para depois orquestrar. As coisas não são bem feitas no começo, mas depois elas com certeza se organizam. Então, acho que é a única dica que eu deixo. Cara, para a família, um beijo para o Matheus, o Manu, minha esposa também. E vamos que vamos. É isso. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. E espero que dê certo na tua viagem, na minha também. Amanhã, ambos, né? Nesse final de semana, ambos estamos viajando, mas dê tudo certo. Boa. Agradecer também a audiência, agradecer o Thiago que indicou ali, conectou Obrigado. a gente ali Thiagão, pra gente bater valeu. esse papo. Minha família também é super importante para mim. Eu tenho um filho... Você comentou. 14 anos, 14 cara, anos. sabe tudo do mundo, é a pessoa que tem mais conhecimento do mundo. Os hormônios já da flor chegou da lá, pele. já chegou lá. Curte bastante essa fase. Minha esposa também, Neiva, que com certeza me dá segurança para eu tocar os negócios, está comigo no dia a dia. E a gente sem a família ali, às vezes a gente... Cara, é nada. Não sei, tem várias visões, tem dualidade em tudo, igual eu expliquei, mas a família, para mim, tem sido um fator muito importante. Para mim também. Causa problema, às vezes, causa muito mais Sim. solução do que problema. Muito mais problema. Sim. E é o teu alicerce, né, cara? Sem isso, acho que fica vazio, não? É isso. Obrigado ao Outlive por ter Valeu. patrocinado a gente, mais Valeu. uma vez aí ajudando. Quem é ouvinte, vai ter o link no descritivo do episódio para pegar o desconto, Fintech Makers 10. Eu uso o pacote... Não, e eu já vou usar, né? Que é o econômico, né? Que vem a colherzinha todo dia, toma ali, dura 30 dias. Assim, acho que todo mundo que precisa de mais energia, foco, para o pessoal que está com aquelas canetas emagrecedoras também é sucesso, porque ele complementa na baixa de suplementação. Então, legal. tem um cupom ali, usa, depois dá o feedback se gostou, se não gostou. Se tiver dúvida também me chama. Se quiser fazer parceria para o funcionário, para o time e tal, conecto com o Ferpa, que é o dono da Outlive. Então... deixa seu comentário, sua opinião do que você gostou, compartilha com todo mundo. Obrigado por ouvir a gente até aqui. Valeu, pessoal. Obrigado, Felipe, mais uma vez. Obrigado pelo convite. Valeu.